Boa tarde a todos. O IEA, então, o polo do Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, tem o prazer hoje de receber o professor Marcos Campomar, que vai falar sobre marketing esportivo. Certamente o tema é bastante interessante, tanto que vocês estão aqui desde 2h15 e não arredam pé enquanto não ouvi-lo. O professor Campomar, ele é graduado em Economia pela FEA de São Paulo, fez o mestrado e doutorado também pela FEA, livre docente e professor titular. Ele é membro da American Marketing Society e coordenador do MBA em Marketing de Serviços da FEA USP. E ele foi ex-diretor da FEA de Ribeirão Preto aqui, foi o primeiro diretor depois que a FEA se tornou uma unidade autônoma. E nessa ocasião nós tivemos a oportunidade de conviver como diretores de unidades aqui do campus, ele na FEA, eu na Faculdade de Filosofia, e o Campomar foi um grande companheiro aí na batalha que a gente encetou para que fossem criados vários cursos novos de graduação, para que o campus de Ribeirão Preto pudesse ter uma nova oportunidade, nova possibilidade para os alunos que estavam ingressando. Em particular, ele foi um apoiador entusiasta do curso de Matemática Aplicada a Negócios, que era um curso em parceria com a Faculdade de Filosofia, a qual eu dirigia. Eu queria registrar que esse evento também, ele, de certa maneira, faz parte, e tem um apoio, tá certo? Faz parte dos 15 anos de FEA de Ribeirão Preto, e tem o apoio da diretoria também da FEA. Infelizmente, o professor Sig está afastado, não pôde estar aqui hoje, mas pediu para que transmitisse isso ao professor Campomar e da alegria de tê-lo aqui hoje, falando para professores, funcionários e alunos, vejo muitos alunos aqui, mostra que o tema ele é importante e também cativa os jovens, que no fundo são os portadores de futuro, né? Nós vamos daqui a pouco sair de cena e eles é que vão assumir. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer ao Campomar, falar da nossa alegria de tê-lo aqui e vamos ouvi-lo. Ok, muito obrigado, Bafa. Como você disse, a gente já se conhecia, e o professor André que está agora, temos outros professores presentes, e vocês, eu vou fazer o possível para fazer valer essa espera, porque eu cometi um erro na estrada. Eu sabia onde entrar, mas estava na estrada errada, não adiantava nada. Então, tem a história do português, né, que foi bater no prédio e falou, aqui é o 38, não, a pessoa disse, não, aqui é o 40. Não faz mal, estou na estrada errada mesmo, então foi o que aconteceu comigo. Bom, nós vamos falar de marketing esportivo, é um assunto que eu mexo há bastante tempo. Eu sou professor de marketing e não mexo muito com marketing de bicicleta, sabonete, eu mexo com marketing de serviços. E nessa área de serviços está incluído o marketing esportivo. Por quê? Porque a Organização Mundial de Comércio, que regulamenta o comércio mundial, ela diz que o comércio é feito de produtos agriculturais, produtos industriais, que são fabricados, e serviços. Quer dizer que tudo é serviço, atacado, varejo, bancos, educação, tudo é serviços. Então, na atividade internacional, nós estamos falando de serviço. E eu vou procurar enfatizar um pouco as Olimpíadas e fazer uma diferença bem clara. Porque as Olimpíadas são do Comitê Olímpico Internacional, são do COI. Elas são do COI. Todo ano, na época de 4 anos, eles fazem a Olimpíada. Em uma cidade. Enquanto que a Copa do Mundo é da FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, e é de um país. Então, não confundir as duas coisas, porque a pessoa quer começar a comparar a Olimpíada. A Olimpíada é um monte de esportes em uma cidade só, afeta só aquela cidade. Então, a Olimpíada de Londres, a Olimpíada de Madrid, a Olimpíada do Rio de Janeiro, como os Jogos Pan-Americanos, nós tivemos Jogos Pan-Americanos, foram no Rio de Janeiro, afetou uma cidade, o Rio de Janeiro ficou transtornado, mas o resto do Brasil não. Já a Copa do Mundo, como eu disse, são várias cidades, nós temos expectativa, normalmente são 8 cidades, 8 estádios, o Brasil, por interesse político, pediu 12, e dependendo da conversa que vai estar tendo hoje, dia 8 de maio, entre o nosso ministro de esporte, que não entende nada de esporte, coitado, mas também não precisa entender, né? Ele está lá fazendo política, e está conversando com o pessoal da FIFA, aquele que disse que a gente precisa levar um pé no traseiro, e ele vai explicar por que nós estamos atrasados, porque realmente estamos atrasados. E não vai dar tempo de terminar os estádios que os caras estão programando. Então essa é a que eu vou discutir. E para começar,
Vocês estão vendo ali aquele quadradinho QR Code. Quem é que sabe ler aquilo? Quem que sabe ler aquilo? Quem tem condições de ler aquilo, levanta a mão. 1, 2. 2. Vocês têm smartphone. São 2 que têm smartphone. Tem mais gente com smartphone, mas não sabe ler isso. Bom, nós vamos conversar sobre isso também, porque isso é um novo mundo. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, numa viagem, e eu estive também na Ásia. O tempo inteiro, tudo é o QR Code. Então você vai fazer o teu embarque no avião, é o QR Code. Você vai fazer uma compra, é o QR Code. Você vai ver uma propaganda, é o QR Code. Se vocês quiserem, né? Quem tiver curiosidade depois, dá uma clicadinha ali e vê o que está escrito ali. Ali dentro tem um monte de coisas, tem um mundo novo. E este mundo novo não chegou direito no Brasil ainda. Por quê? Porque, infelizmente, né, o Brasil é 1,3% do comércio internacional. 1,3%. Se o Brasil desaparecer, o comércio internacional é afetado em 1,3%. Só. Então, isso não chegou para nós, né? E no resto do mundo está todo mundo vivendo disso. É simples, você precisa ter um telefone que seja um smartphone, com a máquina fotográfica, você baixa um aplicativo, aponta para ali, pum. O que aparece ali? Se você tiver uma entrada de um museu, aparece tudo que tem no museu. Se vocês pegarem numa revista, vai ter o site da empresa, da revista, vai ser tudo. E na Copa do Mundo, a expectativa que o pessoal tem, porque eu vi já anúncios da Copa do Mundo no QR Code, mas não no Brasil. Então, só para começar, né, falando os probleminhas que a gente vai estar em termos de atraso de relacionamento do processo. Bom, vou falar sobre... Nós vamos falar de marketing esportivo. Então, eu vou falar marketing, depois eu vou falar marketing esportivo, depois eu vou falar Olimpíada e Copa do Mundo, falar o que afeta atividades de marketing nessas duas atividades, e depois vou falar aquilo que pode, eventualmente, afetar vocês, jovens de Ribeirão. E os velhos também. Né? O que pode afetar? Duvido que a gente seja afetado por isso, pela Copa do Mundo. Vai ser gostoso de assistir, mas afetado em termos de trabalho. Mas há possibilidades. Né? Então, acho que principalmente os jovens estão pensando, de que jeito eu vou poder ganhar um dinheirinho nisso aí? De que jeito eu posso participar? Eu vou mostrar para vocês de que forma é possível isso. Para se entender uma organização, o que são atividades administrativas de uma organização? Como é que começa uma organização? Eu vou me remontar à época das cavernas, se você é evolucionista. Se for criacionista, se depender das, né, Adão e Eva e tal, aquela coisa, aí complica um pouco. Mas sendo evolucionista, o pessoal diz que há uns 150 mil anos, mais ou menos, o ser humano surgiu de um elo perdido em relação aos macacos. Quando existe o macaco e o elo perdido, ninguém sabe direito onde é que está esse elo perdido. E eu estive na Indonésia, os caras disseram que estão lá. Aí eu fui na África, disse que está lá. Aí tem um lugar que tem um monumento. Aqui nós encontramos o elo perdido. Na África, na Indonésia está escrito. Aqui encontramos o elo perdido quando era criança. Então, os caras estão misturando as coisas, enterraram os dois ao mesmo tempo. A atividade administrativa é só isso. Apareceu um cara que já era gente. Ele era peludo que nem um macaco, mas ele pensava um pouquinho. E ele todo dia pegava um coco. Ele pegava um coco para beber água do coco. Mas um dia apareceu um monte de coco no coqueiro e ele pegou mais coco do que ele precisava. Porque ele tinha coco a mais. Qualquer animal, quando tem a mais, tem um excedente, não faz nada com ele, sobra. Mas o ser humano, ele pega o seu excedente e troca. Essa é a grande diferença do ser humano para os outros animais. Ele troca. Então o nosso amigo lá pegou, vários cocos e saiu procurando para ver se tinha alguém interessado nos cocos que ele tinha. E se alguém tinha alguma coisa que interessasse para ele. Encontrou. Ele deu os cocos para o cara deu melancia para ele. Aí ele voltou e foi ver quantos cocos valiam a melancia. Aí ele começou a fazer todo dia isso. Aí arrumou um gaiato lá para ajudar ele, meio tronchozinho lá. E todo dia ele trocava melancia por coco. Pôs mais gente para ajudar e desenvolveu esse trabalho. Então,
ele fez as atividades administrativas. O que são atividades administrativas? Então, esse ser humano meio macaco, ele fez o seguinte. Opa, se funciona. Bom, vamos falar antes disso. Então, o que esse indivíduo fez? Ele conseguiu vários cocos. A gente chama isso de produção. Ou operações. Faz aparecer alguma coisa. Um produto, uma camisa, um apontador, uma coisa qualquer. Aí ele saiu à procura e efetuou uma troca. A gente chama isso de marketing. É atividade de procurar mercados e trocar. Ele contou quantos cocos ele tinha, quantos cocos valia a melancia, quanto ele ganhou nessa brincadeira. A gente chama isso de finanças. Ele arrumou mais uns caras para ajudar ele, a gente chama isso de recursos humanos. Então essas são as atividades administrativas de uma organização. Produção, marketing, finanças e recursos humanos. Não tem mais do que isso. O resto é apoio nesse processo. Então o que aconteceu? Esses caras começaram a evoluir, né? Porque depois de um certo tempo, esse macaco homem que pegou os cocos, ele já tinha uns 3 ou 4 para pegar o coco, mais 2 para transportar, ele montou uma empresa ali. Então essa organização produzia bens e serviços que atingiam aquelas pessoas de interesse chamadas mercados, que davam insumos, recursos, e ele foi desenvolvendo. Então atividades administrativas de uma organização são essas. Se você for no açougue do seu Manuel da esquina aí, ele corta a carne e embrulha a carne, ele faz produção. Ele faz a venda para as pessoas, oferece. Tal. É mais marketing. Ele marca quem paga, quem não paga, quanto sobrou, é finanças. E ele tem os empregados para ajudar ele, isso é recursos humanos. Pronto. Então você vai, nesse processo, isso foi evoluindo. E hoje você tem grandes multinacionais, você tem a Google, a IBM. O que é? Um bando de macaquinho que está lá, uns fazendo produção, outros fazendo finanças, outros fazendo os recursos humanos, outros fazendo marketing. Só isso. E um monte de... Aí começa a ver a importância. O que é mais importante? Aí você fala com os professores, pessoal de produção, fala, o que vale é a produção. Fala com os engenheiros, então, nossa senhora. Aí você fala com o pessoal de finanças, fala, não, só vale finanças. Ou fala, cara, de marketing, vale marketing. Depende das condições de mercado, da situação de oferta e demanda do mercado. Oferta da empresa e demanda no mercado. Eu sou responsável, era até pouco tempo, pelo exame de admissão no mestrado e doutorado lá na FEA USP, na área de marketing. E eu fiz uma pergunta, eu vou fazer para vocês. Uma das perguntas que eu fiz assim, em que condições de mercado é oferta e demanda, tá? Marketing é a área mais importante da empresa. Em que condições de mercado marketing é a área mais importante da empresa? Pode chutar aí, vamos dar um chutezinho, fala. Quando sobra... A resposta tem que ser técnica, oferta e demanda. Então, tenta. Mas fala isso, né? Vamos falar isso mais tecnicamente. É mais ou menos isso. Mas... Quando a oferta da empresa é maior do que a demanda. Então eu tenho que sair oferecendo. Para mostrar que você sabe tudo. Quando a demanda é maior do que a oferta, qual é a área mais importante da empresa? Então, produção. Se tiver os caras de marketing, eles ficam depois da Xerox. Ninguém está ligando para eles, porque o negócio qual é? O negócio é produzir mais. Então vocês estão vendo que esses equilíbrios funcionam assim. Só que aconteceu nos últimos anos um negócio interessante. Os seres humanos, não é de hoje, vivem em guerra. Vivem em guerra. Não é guerrinha. É guerra pelo quê? Pelos recursos. Que os animais também fazem. Todos os animais lutam entre si. O cachorro, quando está fazendo xixi no poste, ele está marcando o terreno dele. Se outro entrar, ele morde. Pô. E brigam. Canarinho, que a coisa mais bonitinha que um canarinho cantando. O canto do canarinho é um canto de guerra. Ele está na gaiola falando, não vem aqui que eu te arrebento, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Eu vi briga de canarinho na Ásia. Sabe que tem briga de galo? Tem briga de canarinho. Põe 2 canarinhos na gaiola, um mata o outro. Os animais lutam pelos recursos, pelos mercados. Os peixes embaixo d'água estão o tempo inteiro lutando pelos recursos, pelos mercados. O ser humano também. Então a gente tem a briga agora, por exemplo, no Oriente. Então, naquela região da Mesopotâmia, fica entre 2 rios, onde fica Iraque, né? É o Iraque. Ali ficava Bagdá. Então lá estão os sunitas e os xiitas quebrando pau. Então, o tempo inteiro. Fala, pô, tem o petróleo no meio. Antes deles, tinha 2 povos naquela região que tinha
uns recursos muito bons, que ficavam no meio de dois rios, né, Tigre e Eufrates, eles também guerreavam. Eram os assírios e caldeus. Pô, então os caras brigavam pelo quê? Mas antes deles, tinham dois povos lá, chamados Sumérios e Acádios. E os caras brigavam entre si também. O pessoal tem uma mania de fazer essas divisões num espaço desse tamanhinho. Eu vejo certas divisões que não têm sentido. Então, eu fui a Barcelona, no Camp Nou. Eu andei na região de Barcelona. Todas as casas têm bandeira do Barcelona. Todo mundo torce pelo Barcelona. E aquilo é uma religião do Barcelona, o time do Barcelona. Aí você vem, em Ribeirão Preto, tem dois times de futebol. O Comercial e o Botafogo. Vocês estão vendo Ponte Preta e Guarani. Se tivesse um time só, como tem em Santos, poxa, eles iam encarar bem. Se tivesse um time só, em Ribeirão Preto, ia ser diferente. Mas por que tem dois? Bom, difícil juntar agora. Mas estou mostrando para vocês que essas divisões, às vezes, são guerrinhas inúteis. O pessoal não se pega tão forte como se pega os Sumérios a cá. Às vezes se pegam, né? Às vezes o pessoal um quer matar o outro, lá o Corinthians e Palmeiras, os caras se matam. Mas essas divisões são inerentes ao ser humano. Por quê? Porque ele é o dele, que é o espaço dele. E esse espaço fazia as guerras. Quando acabou a Segunda Grande Guerra, todo mundo fala, tem guerra, tem guerra. Mas teve uma bomba atômica, os caras ficaram com medo. Falaram, puxa vida, mais 3 bombas atômicas dessa aí vai acabar com o mundo. Então fizeram uma reunião aqui no Uruguai e criaram um negócio chamado GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, o Acordo Geral de Tarifas de Comércio. Juntaram 83 países e disseram assim, daqui a 50 anos, foi em 1950, no ano 2000, não vai haver mais guerras, porque nós vamos fazer com que os recursos dos mercados sejam comuns. Tira as barreiras alfandegárias. Se os recursos dos mercados forem comuns, não tem mais guerra. Lê de engano. Quando chegou no ano 2000, continuavam as guerras, continuam até hoje, nós estamos em 2012. Mas durante esse período, houve uma evolução da sociedade no sentido de dizer assim, alguns mercados e alguns recursos estão se tornando comuns. Então não tem guerra. Continua tendo a guerra, mas teve o Mercosul, a União Europeia, tem encrenca na União Europeia, mas não tem encrenca no Mercosul. Mas o pessoal está tentando. O que eles fizeram? Eles tentaram tornar os recursos e mercados comuns. E surgiu uma figura muito importante nesse processo. Quando nós tivemos a Revolução Industrial, quem mandava no mundo eram os engenheiros. Né? Tudo era engenharia. Está cheio de engenheiro por aí ainda, mas não manda mais. Quando veio depois da Segunda Grande Guerra, a separação do mundo em comunismo e capitalismo, que são modelos políticos, mas baseados na economia. Quem passou a mandar no mundo são os economistas. Não mando mais. Está cheio de economista por ainda. Quem está mandando hoje no mundo? É um cara chamado administrador. Não é formado em administração. É o que executa a atividade de administração. Então, eu quis dizer o seguinte, no longo prazo, todo é um administrador. O engenheiro entra numa empresa. Maravilha. Ele começa a trabalhar na empresa como engenheiro. Que engenheiro bom. Ele é promovido. Vira chefe, gerente, diretor. Ele não é mais engenheiro, é administrador. Um médico entra no hospital. Puta, médico bom. Sobe, um dia ele vira diretor. Ele não é mais médico, é administrador. Eu sou professor. Um dia virei diretor da FED de Ribeirão Preto. Eu não era mais professor. O que eu era? Administrador. Preparem-se. Os jovens. O Zé já sabe. No longo prazo, você começa a executar a atividade administrativa. Começa a mandar nos outros. Começa a ter que decidir o dinheiro para onde vai, de onde vem o dinheiro. Muitas vezes não está preparado para isso. Aí tem que fazer esses cursinhos executivos, esses cursinhos curtos, essas madurezas, supletivo, chamado MBA. MBA é o supletivo de administração. Para quem? Para engenheiro, advogado, economista. Eu criei cursos desse tipo lá em São Paulo, então eu sei bem, é uma fauna, assim, é todo mundo, é médico, veterinário. Os caras vêm fazer o quê? Vêm aprender as técnicas de administração. Em um curto, isso eu chamo de supletivo, em curto espaço de tempo. Então, as áreas ou funções da administração são produção, marketing, finanças, recursos humanos. E o apoio, que é informática, instalações, logística, tudo que está em volta. Quanto mais a oferta for maior do que a demanda, você precisa de gente, mais marketing é importante. Quanto mais a oferta for menor do que a demanda, mais você está preocupado com a operação. E aqui, finanças está preocupado o tempo inteiro. Se de repente tem um problema sério
com a inflação, ou como está acontecendo na crise europeia hoje todo mundo sabe, muda a política. O Sarkozy perdeu a eleição por um problema financeiro. A Europa está com problema financeiro, é falta de dinheiro. Então, quem que tem emprego lá? O cara que mexe com finanças. Né? Marketing, os caras estão desesperados, não tem quem compre. Recursos humanos, os caras, não tem emprego. A produções não tem dinheiro. Então onde é que está o problema? Está aqui, ó. Isso vai variando, só para a gente entender o que está, né? E dependendo de uma época, um país como os Estados Unidos está muito bem, às vezes está numa situação ruim como está agora. E o Brasil, que já teve uma situação que era uma meleca desgraçada, hoje está todo mundo dizendo que está bem. Então, as coisas vão variando. Sabe por quê? Porque as variáveis incontroláveis variam. Economia, o clima, a política, as condições ambientais, tudo varia. São as variáveis incontroláveis. Ainda bem que elas variam. Porque se as variáveis incontroláveis não variassem, a gente não teria emprego. Por que a gente tem emprego? Porque as variáveis incontroláveis variam. Se não variasse, você planejava e ia embora para casa e não ia trabalhar mais. E tudo ia acontecer como você planejou. Mas as variáveis vão variando. Então todo mundo tem que de manhã rezar para as variáveis incontroláveis variarem, de noite rezar para as variáveis incontroláveis variarem e fazer um monumento às variáveis incontroláveis. Porque sem elas, podia ter outra coisa para fazer, mas emprego que a gente tem hoje não teria mais. Então, essa estrutura que eu quis mostrar, eu vou falar agora, eu não vou falar de produção, operação, finanças, recursos humanos, eu vou falar de marketing. O que eu fiz até agora? Localizei marketing na atividade administrativa de organização. Do açougue do Sr. Manuel, da IBM, da Ford, da Google, da FEA Ribeirão Preto, da USP, do IEA, todo mundo tem atividades. Por quê? Porque o BAFA tem um problema, porque ele tem que produzir o quê? Essas palestras. Ele tem que arrumar dinheiro para pagar, pelo menos, o transporte dos caras que vêm aqui, né? Ele tem que arrumar gente para trabalhar com ele. E ele tem que informar para todo mundo que tem uma palestra. Aí, BAFA, você fazendo todos os trabalhos de uma empresa aqui. Agora, você não precisa fazer muito isso, porque o pessoal daqui é bom, está sempre interessado, né? Agora, depende da produção também. Se você é um babaca para falar, ninguém vem. Se você é um cara que... Você pode dizer que o cara é famoso e o cara às vezes não é. Você pode inventar umas coisas aqui. Então, vocês estão vendo como é que funciona? É assim. Em qualquer lugar é desse jeito. No açougue do Sr. Manuel ou na General Motors. Bom, o que mais? Nós vamos falar de marketing. Vamos falar de alguns mitos do marketing. O Brasil é um país de mitos. É terrível as coisas que a gente vê com os mitos no Brasil. Vou falar de um mito. Todo mundo conhece esse programa chamado Big Brother Brasil. Esse termo Big Brother vem de um livro chamado 1984, escrito por um cara chamado James, não sei o que, o pseudônimo dele era George Orwell. E ele criou essa imagem de um cara, que era o governo, várias pessoas, que examinavam o que as outras estavam fazendo. Esses caras que estavam examinando era o Big Brother. Big Brother é quem está olhando. Aí vem aquele xarope daquele Bial lá e começa a chamar os caras de brothers. Então, no mundo inteiro, todo mundo sabe que os brothers, os Big Brothers, somos nós que estamos olhando. Aqui no Brasil, o mito é que são os caras que estão lá dentro. Veio a menina da Espanha, o cara da Argentina, falou, que negócio é esse, pô? Que diabo de brothers são esses aqui? Os brothers são os que estão de fora, não nós. É o mito do Big Brother. Os mitos de números que os caras fazem, todo mundo acredita. Toda semana ou todo mês aí aparece agora a Dilma, o Lula, o Kassab, o Alckmin. Vamos pegar no país. Como é que está a imagem do Lula? Aí os caras chegam lá e escrevem assim. Prestem atenção, hein? E leiam. 2.000 entrevistas. Aparece lá na Globo. O Ibope fez, a Datafolha, 2.000 entrevistas. 200 municípios. O Brasil tem 5.340 cidades, vilas e municípios. Eles pegaram 200. São Paulo, Ribeirão, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tudo bem, pegaram 200. 2.000 entrevistas em 200 municípios. E tem uma margem de erro de 3%. Pergunto para vocês, quantas pessoas eles entrevistaram em São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes? Quantas pessoas eles entrevistaram lá?
Quantas? 10. 2.000 por 200 é quanto? É 10. Entrevistaram 10 pessoas em São Paulo. Deveriam entrevistar 10 em Ribeirão. Aí eu conversei com o cara de Ibope, eu falei, pô, como é que vocês fazem isso? Fazemos proporcionalmente. Por exemplo, São Paulo é 10 vezes maior do que Ribeirão. Então a gente entrevistou 100 pessoas em São Paulo. Quantos me entrevistaram em Ribeirão? Quantos? 1! Não estou inventando, é isso. A estatística está errada? Não está. Mas quando você aprende estatística, você aprende com bolinha, dominó, moeda, baralho. Aí vai aplicar em gente. O que determina o tamanho de uma amostra não é o tamanho da população, é a variância. Então, o dominó, o dado, a bolinha, a moeda, varia pouco. Gente varia muito. Se eu tiver 10.000 pessoas e todas forem diferentes, que tamanho é a minha amostra? É 10.000. Se eu tiver 60 pessoas aqui e todas forem iguais, que tamanho é a amostra? É 1. Agora, se eu tiver 10.000 pessoas e todas iguais, a amostra é 1. E se eu tiver 60 pessoas aqui, todas diferentes, a amostra é 60. E a gente acredita naquilo que os caras fazem. Por isso que eles erram. Eu me lembro quando eu estava aqui, o prefeito, candidato a prefeito, Aparecido, ele estava em terceiro lugar, aí ganhou em primeiro, o terceiro ficou em quarto. De vez em quando eles acertam. Quando eles acertam, está vendo? Acertamos. Não vai ter segundo turno. Aí tem segundo turno. A mesma coisa que jogar a moeda para cima. Cara, vai ter segundo turno. Coroa, não vai ter. Joga. E os caras, né, ganham dinheiro com isso. Mas são os mitos. Então eu estou falando para vocês, ó, pessoal, somente os mais jovens, duvidem um pouquinho. Pô. Duvidem um pouquinho. Mas duvidem tecnicamente. Não pode dizer, pô, aquele cara falou um negócio, eu vou duvidar dele. Não, duvidem tecnicamente. Tem que estudar um pouco para poder duvidar direito. E eu falei dos mitos porque aqui o pessoal fala que marketing é propaganda para aumentar as vendas. Não é isso. Atividade para promover uma pessoa. Também não é isso. Atividade para criar necessidade. Também não é isso. O pessoal de esquerda fala que a forma capitalista de fazer as pessoas quererem coisas que não necessitam. Também não é isso. Marketing é uma atividade administrativa. Só. E essa atividade administrativa para quê? Para fazer as coisas acontecerem bem feitas. As trocas são estudadas pela economia, as trocas existem. Mas eu quero que a troca seja bem feita, beneficiar os dois elementos que interagem. O consumidor é o rei, o consumidor é maravilhoso. A maior mentira do mundo. Esse é outro mito. Se você fizer tudo que o consumidor quiser, a tua empresa quebra. Se você encontrar um livro assim, o consumidor é o rei, joga o livro no lixo, porque esse livro não presta. Porque não existe isso. Você tem que, se fizer uma coisa abaixo do custo e vender para todo mundo, tua empresa quebra, porque você tem abaixo do custo. Se você fizer uma porcaria e vender muito caro, ninguém compra, tua empresa quebra. Então você tem que beneficiar os dois lados. Agora essas trocas são feitas dependendo de certas técnicas que você tem que aprender e o jeitão que você tem para fazer as coisas. Por isso é uma arte. Não tem nada de ciência aí. Administração não é ciência. Física é ciência. Economia é ciência. Química é ciência. Engenharia é arte, medicina é arte, administração é arte. Porque depende do quê? Depende da competência do indivíduo. Eu tenho as técnicas de pintura, e se eu sair pintando por aí, eu vou ser pintor de parede, porque eu não tenho jeitão para coisa. Eu posso conhecer as técnicas de piano, não vou ser pianista nunca, vou ser tocador de piano, carregador de piano nas costas, porque eu não tenho jeitão para coisa. Agora, se o cara tem um jeitão, ele tem que desenvolver as técnicas. E essas técnicas, pessoal, são aprendíveis. As técnicas os animais também têm. Os golfinhos, quando vão caçar os peixes, eles cercam. A gaivota, quando ela quer quebrar o mexilhão, ela pega o mexilhão. Aquilo tem uma casca grande, né? Ela leva lá em cima e solta na pedra. Quem que nasceu sabendo aquilo? Não, ela viu outro fazer. Isso é técnica. Então, eu gosto muito de falar de ginástica, de ginástica olímpica. Eu fui ginasta quando era jovem. Então você vê aqueles caras girando na barra, ou as meninas girando na paralela. Como é que você sobe numa barra daquela? Se você segurar uma barra daquela e fizer assim, ó, mas nem o Hulk sobe naquilo. Mas tem uma técnica. Você dá um pequeno balanço, quando passar embaixo, joga o pé para cima, faz um kipp e vai parar lá em cima. Qualquer um de vocês faz. Pode não fazer na primeira, pode fazer na segunda, mas vai fazer, porque tem uma técnica. Se você souber a técnica, você faz. Tudo é uma técnica. Então, você trabalha numa empresa, quer que o balanço bata? Você pode fazer o balanço se quiser, mas quer que bata, débito do lado esquerdo, crédito do lado direito. Aí vai bater, senão não vai bater. Administração,
química, engenharia, física, são técnicas. Só que algumas dependem dos indivíduos. Na física não depende. Né? A matéria atrai a matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Sempre. Não depende do Bafa, nem de mim, nem do Paulo, nem de ninguém. Agora, para fazer funcionar o marketing, depende da gente. E você vê a ginasta, os caras girando na paralela. Um gira assim, e o outro gira assim. Esse é melhor do que o outro. Por quê? Porque ele tem a arte nele. Aquele negócio que o Robinho faz, né? Passa o pé, eu também faço, eu também sei fazer. Todo mundo sabe fazer aquilo. Vai fazer igual a ele. Ele faz melhor, porque ele ganha bem, faz as coisas. Agora o Nilmar, né, faz umas coisas. A gente sabe fazer aquilo, mas não consegue fazer igual a ele. Porque ele aprendeu as técnicas e tem o jeitão. E fica treinando. Como é que você aprende as técnicas? Eu sou mergulhador. Tem alguém aqui que fez curso de mergulho? Quem fez? Um? Só um. Pô, Ribeirão está longe do mar, 2. Tá? Primeira vez que fazia o curso de mergulho, eu entrei no mar, estava em Búzios, entrou água na minha máscara. Fiquei desesperado. Pô, cheguei para o instrutor, para o meu técnico. Falei, pô, vou morrer afogado aqui. Ele falou, não, tem uma técnica para tirar a água da máscara. Como é que é? Aperta em cima e assopra. Eu fiquei feliz, não vou mais morrer afogado. Agora eu tive na Nova Zelândia, uns tempos atrás, arrebentou minha máscara, eu estava a 30 metros, não podia subir. Puxa, eu tenho a técnica, percebem? Então isso são técnicas. Vocês que estão estudando, nós velhos também temos que saber, e vocês estão estudando, aprendam as técnicas, os modelos, os processos, as teorias, porque é isso que vai permitir, dependendo da competência dos pendores de cada um, que vocês sejam bem-sucedidos. 2 caras numa classe, os 2 aprenderam a mesma técnica, um é melhor do que o outro, lógico, porque ele tem mais pendores que o outro. Mas se ele não tiver as técnicas, ele vai ter que desenvolver técnica própria, isso pode. Mas ele vai ter que ter uma técnica, senão não sai. Então, o que é a arte de bem fazer as trocas? É marketing. Então vamos falar de marketing, mais rapidinho, se eu conseguir fazer mudar isso aqui. Tem uma definição da American Marketing Association que fala que marketing é uma função, que eu já falei, para criar um produto, com P. Fazer uma promoção, com P. Fazer uma entrega num certo lugar, numa praça, com P. Num certo preço, com P. A gente chama isso dos 4 Ps de marketing. Produto, preço, promoção e ponto de venda, ou praça. Aos consumidores, gerenciando o relacionamento de forma a beneficiar a organização que está oferecendo e os públicos de interesse. Chamados stakeholders. São os caras que estão segurando a estaca. Stakeholder não é segurador da estaca, é o cara que segura a estaca. Então, isso é uma definição, só para saber o que é. Mas, no fundo, o que a gente precisa saber é isso. Marketing é uma atividade administrativa que está preocupada em descobrir quem está interessado no que eu posso oferecer e, em cima disso, eu poder fazer alguma coisa que a sociedade esteja interessada. E a gente vai crescendo. A sociedade sempre está interessada em mais alguma coisa. É o chamado princípio hedonístico. Se o ser humano não tivesse isso, nós estaríamos na época das cavernas ainda. Vivendo na beira do rio, né, pescando. O ser humano quer mais. Quer mais por quê? Porque ele quer melhorar a vida. Então a gente vê o faraó do Egito, né, o rei do Egito morava no faraó, que é a casa dele. Pô, o cara tinha o poder de tudo, era próximo de Deus, os caras diziam que ele era Deus, filho de Deus. O cara tinha dor de dente, não tinha geladeira, não tinha sorvete, não tinha celular, já imaginou? Não tinha computador. Não tinha nada disso. Você vai naqueles reis da França, uma riqueza. Eu fui no Palácio de Versalhes, mais de 1000 quartos. Uma beleza aqueles quartos. 3.000 pessoas morando ali. Não tem banheiro. Não tem água encanada, não tem esgoto. 3.000 pessoas num prédio, sem banheiro, sem água encanada, sem esgoto. Que desgraça. Levantar de manhã, lavar a cara, só a cara, porque não dá para lavar mais na bacinha. E o piniquinho, joga do lado de fora. Era isso, pessoal. É um terror. Então, a gente olha para trás e fala, como é que esses caras viviam? Talvez daqui a uns 100 anos, ou 200 anos, os caras olhem para trás e digam assim, aqueles caras de 2012 tomavam banho com água, agora a gente tem, né, uns raios eletrônicos que limpam a gente. Andavam de carro, agora a gente tem o transporter lá, bim, up, passar de um lado para o outro. Como é que vai ser daqui a 200 anos? Vão gozar da cara da gente, como nós podemos gozar da cara desses caras do passado. Isso é as técnicas, a tecnologia, quer dizer, cada vez mais desenvolvidas, permitindo isso.
Então, quando a gente está falando de marketing, está falando cada vez em produto. Começou para sabonete. Tudo de marketing funciona para sabonete, bicicleta, que é uma beleza. Aí os caras começaram a falar, mas vamos fazer também para bens industriais. Aí já complica um pouco. Porque para sabonete eu faço uma propaganda. Não vou pedir para contratar 10 mil funcionários para bater de porta em porta. Cada vez que uma dona de casa abrir a porta, o meu funcionário chega lá e diz assim, 9 entre 10 estrelas do cinema, esse sabonete era maravilhoso e tal, tal, tal. Não. Eu uso um intermediário, uma mídia, uma técnica. Agora, se eu quiser vender torno mecânico, eu sou capaz de fazer 50 por ano e tem 100 clientes no Brasil, eu não vou pôr anúncio no programa da Xuxa. Compre torno mecânico, não dá. Então, a forma de eu fazer as atividades variam. E tem serviços. É o marketing bancário, o turístico que está começando, o cultural que já tem alguma coisa, o tecnológico, sem fins lucrativos, e o marketing esportivo. O que é marketing esportivo? É estas técnicas de marketing sendo aplicada no esporte. Isto é o que a gente chama de marketing esportivo. Como funciona isso? Vamos ver um pouquinho mais. Primeiro, aqui no Brasil, tendências no marketing. Tem dois conceitos. Um chamado Product Push, ou seja, é o que tem nos países mais desenvolvidos. Desculpa, é o que tem no Brasil. Enfiar um produto goela abaixo das pessoas. Market Pull é um mercado que diz o que ele quer. Por que eu digo que no Brasil é Product Push? Porque esse aparelhinho meu aqui, não sei onde é, mas é um nome estrangeiro, chinês. O meu telefone é coreano. Isso aqui é da LG, que é coreano. A lâmpada é da Philips. O computador é da Dell. O que eu estou procurando? Estou procurando um produto brasileiro. Cadê? Caneta aí é Bic. O lápis é Faber. Deve ter os produtos brasileiros. Talvez a cadeira. Mas vocês estão percebendo? Quem está trabalhando em empresa, na multinacional, o produto não é brasileiro. Às vezes até é feito aqui, mas às vezes é na Tailândia, às vezes é na Indonésia, às vezes é não sei aonde. Cadê o produto brasileiro, pessoal? Claro que tem. Mas estou mostrando para vocês que o conceito aqui, todo mundo que trabalha em marketing trabalha enfiando o produto goela abaixo das pessoas. Então, por quê? Porque essa globalização cada vez exige mais que as empresas vendam para os outros. E isso se desenvolve. Então, o que aconteceu no Brasil? Os conceitos de marketing são muito fracos, teoria muito fraca. Quantos doutores em marketing tem no Brasil, pesquisadores das universidades? Uns 2.000. Eu sou um deles. O Beto é outro. O Paulo é outro. Quanto tem nos Estados Unidos? 50 mil. Não é que eles são melhor do que a gente, é que tem muito mais gente fazendo a coisa. Percebem a diferença? Então a quantidade é muito grande. Então eu te falo, a população do Brasil é 200 milhões de habitantes. Quantos se entregaram imposto de renda? 25 milhões. E o resto, não tem renda? Qual é a população economicamente ativa do Brasil? Não chega a 80 milhões. E o resto? O resto não vive. Então, quando você fala nos Estados Unidos, ou na Suíça, ou na Suécia, ou nos países, a população inteira consome. Aqui não. Então, os mercados são totalmente díspares. E pensa que a gente é grande? A Indonésia são 12 mil ilhas, tem 200 milhões de habitantes. 12 mil ilhas. É um mercado muito maior do que o Brasil. Não tem nem comparação. Eu estava vendo a semana, não sei se vocês assistiram o programa Globo News, do japonês mais rico do Japão. Ele é dono de uma loja chamada Uniqlo. Não tem no Brasil ainda. Mas na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, é uma roupa mais simples. É o sem marca. Né? Então, o cara está com um boné. O boné é da Volkswagen. Ele é pobre, ele arrumou um boné da Volkswagen. O cara está mais ou menos ali. O que é? Está escrito Nike no boné dele. Agora, o rico mesmo, o que está escrito no boné dele? Nada. Este é o novo conceito. Então, isso aqui, tua camisa, minha camisa, tudo aqui, é nós, classe média, entendeu? O rico mesmo não põe nada aqui, ele vai vazio aqui. Vai vazio no boné, essa é a tendência. Essa Uniqlo e essas tendências. Os caras nem estão preocupados em vir para o Brasil, não interessa. Não tem, aqui não é mercado para eles. Isso aqui, essa camisa... Agora, tem um problema de comparação de preço. Essa camisa eu comprei na Tailândia. É difícil encontrar essa camisa aqui. Se você encontrar, custa essa com risquinho, nunca vi. Uns R$200. Nos Estados Unidos, ela custa R$ 39,99, que dá uns R$70. Quanto custa na Tailândia? R$15.
Como eu comprei 8, porque por 15 reais comprei 8. Ele me fez por 10 reais, eu comprei 8. Eu tenho uma coleção de camisa. Ó, essa aqui não está escrito, eu tenho, tá? Como é que é? O Ralph Lauren. É original, é feito na Tailândia. Então as diferenças de preço são brutais. Vai viajar ultimamente, é uma loucura. Entra nos Estados Unidos, os caras estão falando português nas lojas. Só tem brasileiro comprando. Mulher grávida, vai para lá, compra as coisas para o nenê dela, compra mais 2 para vender, que paga a viagem, paga tudo. É verdade. É muito barato. É muito barato. A diferença é brutal em tudo que você vai comprar. Então, nós estamos vivendo um mundinho em que a base das atividades de marketing são em ações e atividades. Então, os caras só sabem fazer aquilo que aprenderam ultimamente. Aí você vai, por exemplo, na telefonia. Marketing de bicicleta, os caras têm 50 anos de experiência. Você pedir para um cara com 10 anos de experiência em marketing de telefonia, sabe quantos aparece? Nenhum. Era monopólio. Aí os caras começam a fazer marketing, propaganda, que é uma atividade de marketing. Aí põe, eu lembro do cara da Telefônica, a cueca do lado de fora, da Embratel, aquela moça que aparecia, enchia o saco toda hora falando. Aí puseram uma anãzinha do lado dela, bonitinha também, e enchendo o saco. Por quê? Aí você quer o marketing deles. Se você telefonar às terças, quintas e sábados, às 2 horas da madrugada, e fizer a ligação de mais de 30 minutos, você tem um desconto de 10%. Está escrito naquelas letrinhas pequenininhas que ninguém lê. Já viram o que está escrito naquelas letrinhas? Leiam o que está escrito. Ninguém leu. Alguém já leu o que está escrito nas letrinhas que estão embaixo daquele negócio que na televisão não dá nem para ver, faz mas aparece escrito. Tentem ler para vocês verem o que está escrito lá. São os caras que não sabem fazer. Aí a gente fica sofrendo com o tal de sistema. A culpa de quem é? É do sistema. Alguém já teve encrenca com o sistema aqui, todo mundo tem. Porque tem o ciborgue. O que é o ciborgue? É meio gente, meio máquina. O dia que eu tive problema com a net, liguei para a moça, vai consertar terça-feira. Mas na segunda o cara foi. Na segunda. Mas deu um outro problema. Aí eu liguei para ela, falei, olha, deu um problema. Ela falou, vai consertar terça-feira. Eu falei, não, já foi, minha filha. Já veio aqui. Agora é outro problema. Ela falou, vai consertar terça-feira. Eu falei, minha filha, já veio. Ela falou, vai vir terça-feira. Quem sou eu para duvidar do computador dela, pô? Eu fui comprar o telefone. Era esse novo Samsung, era 300, eu tinha 70 mil pontos, custava 300 reais. Eu falei, eu não quero pagar isso aí. Então eu vou pagar 300 reais. Quanto você quer pagar? Eu falei, não quero pagar nada. Aí me telefonaram um dia, falaram, olha, o senhor pode fazer sem não pagar nada. Eu conversei com um cara da Vivo que eu conheço, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, pelo sistema, com 70 mil pontos, o senhor paga 300 reais. O nosso diretor deu mais 70 mil pontos, o senhor ficou com 140 e não pagou nada. O que o diretor fez? Enganou o sistema. O pessoal passa o tempo inteirinho enganando o sistema. Eu errei a nota de um aluno. Passou um tempo muito grande, ele veio reclamar. Sabe o que eu fiz? Liguei e queria corrigir a nota. Sou professor da USP, queria corrigir a nota. Sabe o que me responderam? Que eu não podia mais corrigir a nota porque o sistema não permitia. Falei, quem é esse cara? Manda mais que eu, que sou professor titular da USP? Esse cara, quem é esse cara? Eu falei, eu vou pedir para o aluno processar a USP e você testemunha. Aí o que fizeram? Mudaram a nota. O que eles fizeram? Alguém enganou o sistema, porque o sistema disse que não podia, alguém enganou ele. Bom, o que está acontecendo com isso tudo? Vamos passar aqui. Vou falar rapidinho isso aqui. E depois, se vocês quiserem, eu vou dar algumas referências, se vocês quiserem ler. Eu vou explicar o sistema de marketing, né? Mas não é o sistema eletrônico, é como é que funciona o sistema. De um lado, uma entidade ofertante, uma empresa. Do lado de cá, a entidade recebedora, o mercado. O que o pessoal de marketing faz? Obtém informações sobre o que o mercado quer, qual é o objeto que o mercado tem, objetivo, organização, operação. São técnicas para você descobrir o que o mercado quer. Primeira atividade, obter informações, sistema de informações de marketing. Segundo, analisar o mercado. Terceiro, tomar decisões sobre as variáveis controláveis. Produto, preço, praça, promoção. E aí fazer o quê? Estruturar isto e planejar. Naturalmente, para cá vai o bem e o serviço, para cá a retribuição. E as variáveis incontroláveis estão variando. O que é a variação das variáveis incontroláveis? É tudo, pessoal. É o clima. Eu vou fazer uma fábrica de cobertor elétrico para aquecer e vou vender em Teresina, no Piauí. Não vou vender nunca. Por quê? E lá é um calor desgraçado. Vou fazer uma nova fábrica de gravata americana para vender na Venezuela. Não vou, os caras estão revoltados com os americanos. Vou vender carne de porco num país muçulmano.
Não vou vender. Às vezes o problema é nome. Só rapidinho. Essa história eu conto sempre. Eu fui consultor da Volkswagen. E a Volkswagen, uma época, fez um Volkswagen de teto solar. Tinha um buraco em cima. Lembra disso? Saiu o produto certo, preço certo, promoção certa, tudo certinho. Quando entrou aquele negócio, estava tudo bem. Aí um dia teve uma discussão entre um vendedor da Volkswagen e um cara de uma distribuidora. E o cara abriu a manivela, tirou a cabeça para fora, começou a xingar. E o outro falou, é para isso que serve esse teto solar. É para sair teu chifre, seu cornudo. Como é que ele chamava o carro, você lembra? Não, Cornovagen. Meus amigos, acabou com o carro. Produto certo, preço certo. Ninguém mais queria ter. Quem tinha, cortava o teto, então vendia troco de banana. O que acontecia com os alemães? Eles não entendiam. Não é que não tenha cornudo na Alemanha, deve ter que ter cornudo em tudo quanto é lugar do mundo. Mas se chegar para um alemão e fizer assim, ele faz assim para você também. Se for para um sueco, ele fala, Viking, vai na Praça Novona lá, o homem faz isso para um cara para você ver. O cara vem na porrada. Por quê? Porque isso é uma ofensa, é problema cultural. A Johnson & Johnson faz um trabalho com as mulheres de catequese, para as mulheres usarem absorvente feminino. O antigo modos. Assim. Meus amigos, poxa, coisa mais normal do mundo. Vá para o interiorzão desse Brasil para ver o que acontece. Dia de menstruação, a mulher não pode tomar banho, não pode lavar a cabeça. Para segurar o fluxo sanguíneo usa folha, palha de milho. A Johnson & Johnson dá amostra grátis, as mulheres não usam. É um problema cultural. Problema de nome. Os caras trouxeram um banco, tem um banco famoso na Europa, chamado Rabobank. Rabobank. Não entrou no Brasil. Eu fiz uma pesquisa para eles, falava com o presidente daqui, bom, os caras falaram, onde é que eu vou enfiar meu dinheiro? Acabou. Não tinha rabo que aguentasse isso. Não, nomes, a nossa famosa, tem o rum jamaicano, que na verdade começou em Barbados. Tem a tequila, que é feita de um cacto no México. Tem a cachaça de cana, não tem? E que a gente chama de pinga. Desgraça. Porque em toda a América Latina, pinga é um tremendo palavrão, pessoal. É o pior nome do pênis. Você não pode falar isso na frente de uma menina. Eu estou falando pinga aqui e não estou constrangido, porque... Mas se eu estivesse na Colômbia, eu estivesse no Paraguai, no Uruguai, eu jamais falaria essa palavra. Tem uns brasileiros lá falam, porque a nossa pinga... Não pode vender pinga no Paraguai. Não pode vender pinga na Colômbia. Mas também de lá eles têm coisas que eles não podem vender aqui. Eu fui para Cali, na Colômbia. Desci em Bogotá. Quando eu desci, estava ali todo mundo, tal. Aí a aeromoça, estava em Bogotá e ia para Cali. Senhores passageiros, se quedam acá, por favor, que vamos a cambiar de avião. E para isso teremos que tomar as bucetas. Buceta, é bus pequenininho, é buceta. É um nome parecido. Ah, já ficou todo mundo alvoroçado. Já teve um cara que falou, mas vai ter buceta para todo mundo? As bucetas são grandes, cabem todos, têm todos aqui. Eu tenho uma fotografia na beira de uma placa que estava escrito parada de bucetas. Não dá para eles venderem buceta aqui, não dá para te vender pinga lá. Sopa Campbell, sabe aquela sopa de lata? Vende que nem água dos Estados Unidos, não vende uma no Brasil. A mulher brasileira não vai chegar em casa e abrir uma... Não é ruim aquela sopa. Tem umas que são boas. Vai abrir uma lata para comer uma sopa? Nos Estados Unidos vende. É questão de costume. Você vai num shopping, num país árabe, muçulmano, shopping, não tem uma loja feminina. Nenhuma. Como é que pode um shopping sem loja feminina? Não tem. Tem alguns lugares fechados, que as mulheres entram com aquela burca e compram lingeries maravilhosas, só o marido pode ver. Tecnicamente, isso foi explicado por um cara no Egito, fui mergulhar lá no Mar Vermelho, ele explicou, o sociólogo. Tem que cobrir a cabeça. Os cristãos também, as freiras, cobrem a cabeça. Não precisa cobrir o rosto. Quem impede de mostrar o rosto nas mulheres muçulmanas são os maridos. Porque eles têm que comprar a mulher, pagam um dote. Então o cara fala, pô, paguei uma nota, só eu que vou ver, minha mulher é bonita. E aí eu falei, pô, e se a mulher for feia? Eu falei, o cara não vai querer que todo mundo saiba que ele pagou uma nota por uma mulher feia. Então, resolveu o problema. Então, eu estou mostrando para vocês o que são variáveis incontroláveis. Que são as variáveis que você tem que superar. Então, quando vier para o Brasil uma atividade de marketing, você tem que lidar com o quê? Com distâncias, com infraestrutura ruim, com criminalidade, com clima, com todos esses problemas. Então, isso são variáveis incontroláveis, nós vamos falar delas várias vezes. Vamos agora para atividade de marketing. Então, lembrem-se, atividade de marketing.
É isso que o pessoal de marketing estuda, é isso que o pessoal de marketing faz. É isso que está em qualquer livro, é isso que é aqui na USP, na GV, em Harvard, na China. É isso. Ó. Ter um sistema de informações de marketing, estudar o comportamento do mercado, ver como é que os segmentos são formados, tomar decisões sobre as variáveis controláveis, que são chamados 4Ps, ter uma estrutura organizacional e fazer o planejamento. É isso. As coisas que os caras falam, complicado, tudo mentira, é só isso aqui. Bom, o que são as variáveis controláveis de marketing? É você estudar o produto, o ciclo de vida, embalagem, isso os caras de marketing fazem. Os caras de marketing estudam a relação de preço da procura, ver custos, estudam a distribuição, forma de canais, como é que tem, varejo, atacado, e fazem a promoção. Eu vou destacar um pouquinho a promoção, porque tem outro mito aqui. Porque temos um problema. Se você fizer diretamente, é uma promoção de venda. Se você não fizer diretamente e usar veículos, em latim, veículo, em inglês, veículo é vehicle, mas em latim é medium. E é um neutro da segunda declinação que faz plural em A. Curriculum, curricula. Medium, média. Então o que é média? É veículos em latim e a gente pronuncia mídia em inglês. Tá? Confuso? Confuso. Então é complicado, mas é isso. E aí, o que aconteceu? Os caras juntaram propaganda e publicidade e aqui no Brasil deu uma confusão. Por quê? Deixa eu explicar isso aí. Aqui no Brasil, ninguém ligava muito para o produto nos últimos 50 anos. Tudo copiado de fora, tudo vinha de fora. O preço, inflação, ninguém ligava para preço. A distribuição ficava tudo lá na produção. O que cresceu? Cresceu o P da promoção, mais especificamente a propaganda. O cara dormia com 10 cruzeiros, acordava com 9, ele comprava alguma coisa. Então qualquer cara que metesse um paletó xadrez, uma gravata xadrez, um cabelo xadrez, virava o quê? Um cara de Isso. Como é que ele devia se chamar? Ele não queria ser chamado de propagandista. Que quem trabalha em propaganda, traduziram advertising em inglês, quer fazer advertisement. Esse ing final em inglês não é traduzível, pessoal. Marketing é um gerúndio substantivado. Timing, traduza merchandising, traduza advertising. Não dá para traduzir. É isso, o nome é esse que você vai fazer. Nenhuma palavra, esses gerúndios, como traduzir por uma palavra só, é impossível, porque é uma ideia de movimento que só o gerúndio substantivado em inglês, que eles metem o verbo e vira substantivo. Só eles fazem isso. É só a língua inglesa que faz isso. Então, em alemão é marketing, em chinês é marketing, em português é marketing. Por quê? Porque você não consegue traduzir. Aí os caras pegaram advertising, que é fazer os anúncios, os advertisements, traduziram por propaganda. O cara que trabalha em propaganda ia ser propagandista. Ele não queria se chamar de propagandista, porque propagandista é o cara que distribui remédio e amostra grátis para o médico. Então ele passou a se chamar de publicitário. Mas tem um negócio nos Estados Unidos, que os caras desenvolveram, chamado publicity. Traduzido por publicidade. Quem faz publicidade, como é que se chama? Devia chamar publicitário. Por quê? Né? Mas publicitário não é o cara de propaganda? Então eles passaram a chamar de relações públicas. Então quem faz publicidade? O relações públicas. Quem faz a propaganda? O publicitário. Profissões regulamentadas, estão lá, na regulamentação de profissões do Brasil. Isso deu uma confusão enorme. Por quê? Porque os caras não sabem direito. Então, eu fui assistir uma palestra do dia de um americano e ele começou a falar de advertising. E o desgraçado traduziu por publicidade, que os caras usam. Né? Aí o americano, advertising, o cara publicidade, advertising e publicidade. De repente o americano falou, a diferença entre advertising e publicity, acabou a tradução. Ele ia falar o quê? A diferença entre publicidade e publicidade? Eu fui lá, falei para o cara, ó, você errou e tal. Fizeram interrupção, explicaram para o americano, ele não entendeu nada, acabou a palestra. Porque não tinha mais o que falar. Então, estou mostrando isso para vocês verem esses mitos, esses erros no Brasil. Diferença entre propaganda e publicidade. Propaganda é paga, é um anúncio, identifica quem fez, é repetitiva, sempre positiva. Sempre positiva, ninguém paga para falar mal de si. A publicidade é uma notícia, não identifica quem faz, não é repetitiva, deve ser neutra. Por que neutra? Um funcionário da USP que trabalha no IEA salvou uma criancinha que estava se afogando aí no lago. Deu publicidade, né, para o IEA, entendeu? Positiva. Podia dizer, o funcionário do IEA estuprou uma velhinha lá no meio do mato. É uma publicidade negativa. Percebem? Então, ter a notícia favorável. Nos trabalhos hoje, o pessoal tem que estar trabalhando para fazer advertising, pagando um anúncio, repetindo o anúncio, acertando, e que é a maioria ainda.
e estão migrando para as novas mídias, que nós vamos discutir já. Em compensação, a publicidade é a tentativa de que não deixa de ser uma forma de você tornar a notícia conhecida. Então todo mundo fica falando. Então, qual é... E pior é que a notícia boa, a notícia ruim tira a notícia boa do mercado. A moeda ruim tira a moeda boa do mercado. Se você tiver uma nota feia, uma velha, uma nota nova, qual é que você gasta primeiro? A velha. E o que você faz com a nova? Guarda, tirou ela do mercado. A notícia é a mesma coisa. A notícia ruim tira a boa notícia importante no mercado. Qual é a notícia mais importante de ontem, de hoje, de anteontem no mercado? Nas mídias. Qual é? Hã? Exatamente isso. Só se fala nisso. Hoje eu vi 300 vezes a Dickmann pelada. Não vi ela, queria ver, né? Mas ouvi falar dela pelo tempo inteiro. E o que eu quero saber? Eu quero saber notícias mais importantes. Se fosse ela pelada, eu queria ver. Mas ouvir falar dela, não interessa. Mas essa é a notícia que está lá. E todo mundo no Twitter, Dickmann pelada. Bom, então, pessoal, vamos falar agora de marketing esportivo. Todo mundo já sabe o que é marketing. Conjunto de técnicas que depende de pendores do indivíduo, que é uma atividade administrativa, que consiste em sistema de informações, edição dos 4 P's, e eu falei de um dos P's da promoção, que é um mito, dizer que propaganda e publicidade é a mesma coisa. A mesma coisa é dizer que merchandising é pôr um anúncio no meio de uma novela. Aquilo chama-se product placement. É que a Globo começou a fazer aquilo e não sabia como é que chamava, chamou de merchandising. Merchandising é colocação de uma mercadoria numa prateleira dentro do supermercado. É o produto certo, no lugar certo, na hora certa. Nos Estados Unidos, se você falar merchandising, o cara vai falar isso. Você fala assim, product placement, é colocar um produto numa novela, num filme, é o que a gente vê por aí. Mas o pessoal não sabe, então o que você vai fazer? Comete os erros. Os erros são tão absurdos. Outro dia apareceu uma propaganda aí, do Zeca Pagodinho, sobre, acho que vocês viram. Foi uma discussão grande na área de marketing. Porque começaram a falar, como é que chamava? Happy Hour. Lembra daquele dia? Apareceu lá. Por que chama Happy Hour? Hora alegre. Hora alegre. Vamos chamar de Zeca Hora. Viram esse anúncio, não? O que eles queriam? Chamar de Zeca Hora, porque não tinha absurdo, era absurdo falar hora alegre. Realmente, qual é o sentido de hora alegre? Só que a tradução de Happy Hour não é hora alegre, é hora da alegria. É hora da alegria. E agora? Aí o cara fala, Service Marketing, é marketing de serviços. Database Marketing. É marketing de uma empresa de database? Não, é o uso do database em marketing. Se não souber o inglês, se fez a tradução errada, inverte o processo, sai essas besteiras que a gente tem no Brasil. Bom, o que é marketing esportivo? O pessoal diz que pode ser o marketing do esporte. Esse é o mais correto. Sports Marketing. É marketing do esporte. É pegar o que o Cosmos fez nos Estados Unidos, levou o Pelé para promover o futebol. É o que os caras fazem com a NBA. É o que os caras fazem na FIFA. Quando colocam um esporte novo. De repente apareceu um esporte novo aqui no Brasil. Não tem 3 anos. Para quem gosta, assiste há anos o MMA. Quem gosta conhece MMA, conhece os caras antigos que lutavam pra caramba. E agora tá tudo na onda, né? Um cara que teve... Eu acho aquele cara bom, o Anderson Silva. Mas acertar aquele chute também foi brincadeira, né? Pô. Quem assistiu domingo, vocês assistiram o programa que tem na Globo? Você assistiu, você gosta, né? Você viu, aquele moleque não tinha condições de ganhar do outro cara. Ele perdeu e os caras gritando. Ele no Homerlock e os caras dizendo, pô, não bate, não bate. Quase quebra o braço do cara. Depois que o cara é pego no Homerlock, não tem jeito de sair. O Brasil está engatinhando num novo esporte chamado MMA, que a Globo resolveu promover. Por quê? Porque ela estava fora. E aí a Rede Record, a Bandeirantes, não sei o que, aproveitaram e jogaram o negócio para cima. Aí a Globo falou, agora é nosso. Então estão promovendo o esporte. Isso é marketing de um esporte, tá? Não é Sertãozinho que tem aquele negócio do hóquei sobre patins? É o único. Tentaram uma vez fazer o quê? Marketing de um esporte. Marketing de hóquei sobre patins. Os outros países têm, no Brasil não tem. Isso é marketing de um esporte. Esse
marketing de uma entidade esportiva. O Manchester, o PSG. Você vai em Paris, anda no Champs-Élysées, tem uma loja do PSG, maravilhosa. O Milan tem centros para as crianças, tem 3 aqui no Brasil, tem na América Latina, que pega as crianças pobres, dão condições para os caras, e a molecadinha fica treinando, eles ganham a camisa do Milan. Para que eles vão torcer? Para o Milan, pô. Então, o Milan faz isso. O Manchester faz a campanha dele, porque é de uma cidade. Você vai ter o Manchester United e o Manchester City. Também é uma divisão besta, mas o pessoal é do Manchester United, não tem muita conversa. Então é marketing de uma entidade esportiva. Aqui tem e a Cohort. Cohort é o grupo da época. Todas as crianças, no ano que vem, na época do Campeonato Paulista, que elas tiverem que começar a torcer para um time aqui em Ribeirão, que time elas vão torcer? Botafogo. Por quê? Porque o comercial está na 2ª divisão. Isso acaba com o time. O número de torcedores que o Palmeiras perdeu quando baixou e que o Corinthians perdeu quando baixou, porque é duro para um pai convencer o filho dele a torcer para um time da 2ª divisão. Então, é duro. Precisa ter, né, bater muito, senão não entra. Isto é Cohort, é marketing de uma entidade esportiva. Marketing de uma empresa de produtos esportivos. Isso é a coisa mais normal do mundo. A Nike, o que ela vende? Ela vende um produto, o marketing dela é normal. Mas ela vende um produto esportivo, então ela usa o esporte. E o uso do esporte no marketing de uma organização. Esse é o mais comum. A Parmalat se tornou conhecida no Brasil de um dia para o outro, porque ela deu apoio para o Palmeiras. Quem era palmeirense gostava da Parmalat. Quem não era palmeirense odiava a Parmalat. Mas todo mundo ficou sabendo quem era a Parmalat, de um dia para o outro. Você já imaginou um estádio, como eu vi de voleibol, eu fui com o Brunoro, torcendo pela Pirelli? Pirelli! O que era Pirelli? Mas todo mundo torcia pela Pirelli. Por quê? Porque a Pirelli estava dando esporte no marketing dela. Este é o mais comum. Este é que vai invadir a nossa praia durante a Copa do Mundo e durante as Olimpíadas. Tudo quanto é empresa que não tem nada a ver com esporte, vai enfiar o esporte no meio. Tem coisa que fica até engraçado, né? O cara não tem nada a ver com esporte e, de repente, ele põe... Normalmente, o que você põe numa propaganda? Mulher pelada. Mas que não tem nada a ver com aquilo, mas põe. Por quê? Porque dizem que isso chama atenção, tá? Não sei se é verdade, mas isso que chama atenção. Agora, o que vai acontecer? Vai ser só esporte. A empresa tem nada a ver com esporte. Vai dar um jeito de pôr esporte, o cara com uma bola, o cara fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com esporte. O que os Correios têm a ver com esporte? Vai estar patrocinando a anotação, está acertando. Então, pessoal, o que é marketing esportivo? Aquelas atividades de marketing que eu disse, aplicadas. Qual é deles que está o certo? O certo é esse aqui, ó. Opa, não é isso aqui, não. O certo é esse aqui, ó. Mas aqui no Brasil a gente fala que isso, tem gente que fala que isso é marketing esportivo, tem gente que fala isso, tem gente que fala isso. Como esse é o mais usado, eu vou falar um pouco dele para ver o que a gente tem a ver com isso. O uso do marketing no esporte de uma organização. Vou pegar aquele item, lembra que tem maiúsculo? Eu estou fazendo chamadas e ligações diretas com as coisinhas. Anúncio, notícia e patrocínio. O grande negócio das empresas é patrocínio. Então, o que acontece? Isso é um problema que eu tenho, os alunos lá da FED de São Paulo e os alunos da Faculdade de Educação Física me procuram o tempo inteiro, num evento que eu faço todo ano de marketing esportivo, porque o pessoal quer trabalhar em marketing esportivo. E aonde vai trabalhar? Eu digo que o principal lugar, forma de os jovens trabalharem em marketing esportivo é o seguinte. O esporte precisa do patrocínio. O corredor de rua, o cara que joga tênis, o moleque que joga basquete, o cara que nada, ele precisa, ele não tem dinheiro. A empresa pode usar este rapaz, ou essa moça. Qual é o problema? Os dois não se encontram. Porque na hora que o esportista conversa com o empresário, ele fala, pô, esse cara é um mercenário, não quer me dar dinheiro, fica me perguntando um monte de coisa. Na hora que o empresário fala com o esportista, fala, esse cara é louco, eu não sei se ele vai ganhar, quer meu dinheiro, não sei o que ele vai fazer. Precisa ter um intermediário. Este intermediário é o lugar que nos Estados Unidos é muito usado pelos jovens. Temos empresas no Brasil fazendo isso e o jovem brasileiro não faz. Por quê? Porque um não conversa com o outro, ele tem que ser um intérprete. Um jovem que goste de esporte, que entenda de esporte, ele pode conversar com um atleta. E ele entende de negócios, ele pode conversar com o empresário. Fez a ligação. Então, quando os jovens me procuram e falam que quero trabalhar em marketing, esporte, eu falo, procure este buraco.
Eu fiz, a seleção da USP, foi jogar futebol nos Estados Unidos, e eles vieram conversar comigo. Da USP mesmo, meu filho joga na seleção, meu filho é capitão da seleção da USP de futebol. E eu joguei, eu fui presidente da LAUSP, da Liga, quando eu era estudante. Né? E tenho um contato muito grande, sempre tive. Então eles falam, bom, queremos ir para os Estados Unidos, então não temos dinheiro. Aí eu fui na Nestlé. Tinha um amigo na Nestlé e tal. Ele falou, tá bom. Ele arrumou esse patrocínio. Então, camisa da USP, estava lá, tinha o logotipo da Nestlé nas costas. Os caras deram $20 mil, pagaram a minha passagem, eu fui lá como chefe da delegação, me diverti bastante e tal, foi divertido. E fomos campeões. Por que nós somos campeões? Porque nós não levamos o time da USP. Por quê? Ia jogar com o time dos Estados Unidos. Tinha 4 caras da seleção olímpica. Ganhavam dinheiro. Da Alemanha. Vinha gente do mundo inteiro. Então, em vez de escrever a seleção da USP, eu inscrevi a seleção que representava a USP. Quem estava disponível na época? O Visoli, do São Paulo. O Renatinho. O Adilson, da Portuguesa. O Abílio Rivelino, o sobrinho do Rivelino, antes de ir para o Japão. Então eu convidei esses 4, conheci os 4, levei os 4. Então, pegamos um goleiro bom lá do Pinheiros. Fomos campeões. Pô. A Nestlé ficou feliz, saía jornal dos Estados Unidos e tal. Era o patrocínio. O que faltava? O que eu fiz? Quem faz a intermediação aqui? A Trafic. Num dos eventos de marketing executivo que eu fui, eu levei como é que chama o dono da Trafic? O JA. Eu conheci o JA, trabalhando na Bandeirantes. Ele era repórter de campo. Ele tinha uma mesinha no corredor da Bandeirantes, uma mesinha desse tamanhinho. E era repórter de campo. Hoje o cara está milionário. O Pelé tem uma empresa chamada Pelé Sports Marketing. Esta aqui, SMA, Sports Marketing, não sei o quê, sabe de quem é? Da Carla Dualib, que é a neta do Dualib, que foi presidente do Corinthians. Ela foi minha aluna, foi me orientada no programa de MBA, e então ela fez um plano de marketing para o Corinthians sobre a minha orientação e tal, e ela fazia o trabalho, ela tem essa empresa. Essas empresas fazem o quê? E eu pus entre parênteses ali, o Luxemburgo também faz de vez em quando. O que ele faz? A intermediação entre o atleta e a entidade que é... Eu consegui, o pessoal que veio falar comigo um dia falou, nós queremos patrocínio para a camisa da fé. Dividiram a camisa em 4, as costas, e falaram, vamos pôr um logotipo de cada empresa. Vieram falar comigo, eu falei, olha, não vai funcionar isso aí. Aí eu liguei para um amigo meu que é dono de uma loja de automóveis, chamada Zamora. Falei com ele e tal, pô, ele falou, quanto é? Eu falei, a cada cota, sei lá, era R$300. Ele falou, eu quero as 4. Comprou, depois Zamora. Saíram com a camisa da Zamora, compraram a camisa, foi tudo uma beleza. Passou uns 2 anos, um dia eu encontrei com ele falou, vem cá, você não tem mais nada para patrocinar lá? Depois, não tem. Ele falou, porque outro dia eu estava com o meu sogro, que é o verdadeiro dono da Zamora, e nós estávamos andando na rua e tinha um cara passando com uma camisa escrita Zamora. E meu sogro ficou muito entusiasmado, gostou muito de ver, né, a Zamora nas costas de um jovem passeando e tal. O que aconteceu com esse desgraçado desses caras da Atlética? Eu arrumei tudo para eles, eles receberam o dinheiro, não mandaram uma cartinha para dizer obrigado. Não mandaram uma cartinha para fazer um contato. Não mandaram uma cartinha para contar o que tinha acontecido. Agora, quando eles me pediram, eu falo, vocês vão fazer um projeto com todos os detalhes do que tem, que interessa para o empresário. Acabou o evento, vocês têm que contar tudo o que está acontecendo. O que aconteceu, quantas pessoas vieram, quantas pessoas não vieram, o gol mais bonito, as coisas assim. Porque aí, na próxima vez que você for pedir, o cara dá. Está faltando isso, pessoal. Então, vocês jovens querem trabalhar nisso? Não tem. E quando tem oportunidade, sabe o que o pessoal faz? Não faz. Chamo de incompetência isso. Conseguir o dinheiro até que não é difícil. Conseguir depois, você vai no mesmo lugar, o cara fala, pô, já dei. Ele não vai procurar você. Isto é uma oportunidade grande na atividade de marketing no esporte, no marketing esportivo. Oi, fala. Quem? Sim, também. Todas essas empresas, ele faz isso, exatamente isso. Aqui é um monte, mas tem um monte de empresas já constituídas fazendo isso. Tem empresas estrangeiras fazendo isso também. Já tem. Aquele cara do Corinthians, aquele turco lá que fazia, ele tinha uma empresa que fazia isso. Os russos estão fazendo isso. O russo, milionário, está comprando um time de futebol. Agora, o cara pode comprar o patrocínio de um time esportivo.
Né? Nos Estados Unidos, como é que os caras fazem? O time da Wichita Falls, nós jogamos contra eles e ganhamos. E eles levaram a gente à noite lá. Como é que é? No começo do ano, os caras vêm, vão para os empresários da cidade, entregam para o empresário compra uma cota de lugar para assistir os jogos. Se ele pagar 10, no final do campeonato ele ganha uma flâmula. Se ele pagar 20, ele ganha uma camisa usada, lavada, evidentemente. Se ele ganhar não sei o que, ele ganha não sei o que lá. Se ele pagar 100, ele ganha uma cópia do troféu. Então, todo mundo na cidade contribui. Todo mundo contribui. Agora, vocês ficarem aqui querer patrocínio da USP, para a USP ou para a sua atlética, para a sua entidade, e esperar que o empresário venha dar de graça, dá um dinheirinho aí para nós? Não dá. Tem que fazer uma coisa mais profissional. É a oportunidade de se profissionalizar, é a possibilidade de aproveitar o esporte como uma atividade. Então, o que os caras, dentro da promoção de marketing, usando o esporte, quais são os objetivos do patrocínio? Pessoais, cobertura, quer dizer, o cara gosta, o dono da empresa. O Abílio Diniz patrocina porque ele gosta de esporte. Pessoais, cobertura pela mídia, relação com a comunidade. Poxa, me dou bem, eu estou patrocinando a USP. Agora, tem que tomar cuidado, pessoal. Uma vez nós tivemos uma formatura aqui, da FEA, Ribeirão, eu era o diretor, e o Paraninfo era o presidente da Ford, que agora está no papel. Nós trabalhamos junto em Brasília, eu fui secretário de Estado, ele também era, e esqueci o nome dele. E eu falei para ele, escuta, eu estou lá na FEA, Ribeirão e tal, não dá para você arrumar um dinheirinho, que eu preciso fazer um chão lá que estava esburacado e tal, 100 mil reais. Ele falou, não posso. Eu falei, por que não pode? A Ford dá dinheiro nos Estados Unidos. Ele falou, porque se eu der para você aqui, lá no outro dia tem uma fila na minha porta com todas as faculdades de São Paulo atrás de dinheiro. Nos Estados Unidos, a Ford dá para uma faculdade, porque a Chevrolet dá para outra, porque a General Motors dá para outra, porque a outra dá para outra. Então o problema é esse. Já viu moleque pedindo na rua? Então, vocês estão viajando, vê aqueles moleques do Nordeste que você vai vender? Você vai comprar alguma coisa de um, não vem um monte em volta assim, ó? Porque ele fala, porque vai comprar de um, vai comprar dos outros. Você vai comprar de um. Mas todos vêm em cima de você. Ao contrário, deviam se afastar, não é? Para procurar quem não comprou. Quem já comprou não vai comprar mais. Aqui não. Quem já deu, tem que dar outra vez. Os caras não dão. Então vocês têm que trabalhar com isso, fazer isso funcionar direitinho. Por quê? Porque os caras querem isso. Querem cobertura, querem relação, querem criar atitudes favoráveis à sociedade, reconhecimento da empresa, ou criar imagem positiva, aumentar a venda. Pega isso aqui, põe num projeto, vocês vão ver como os caras vão dar dinheiro e acertar as coisas. Bom, vamos ver mais. Os públicos-alvos. Então, quem tem interesse das empresas nos públicos específicos? Eles têm maior interesse nos clientes atuais e no potencial. O público em geral não tem interesse, os acionistas, fornecedores, eles não estão nem aí. Isso em pesquisas feitas pela Cromley, que é uma puta de uma empresa que faz pesquisa. Então, vocês têm que enfatizar essas coisas. É o que vai acontecer agora nas Olimpíadas. Instrumentos promocionais. Então, para consumo industrial, essa tabela é muito detalhada. Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês, mostrando um monte de número aqui, que a pior coisa do mundo é ficar mostrando o número. O que quer dizer o seguinte? Essa tabela diz o seguinte, que os instrumentos promocionais, né, dos patrocinadores esportivos, vão variando de acordo com o tipo de evento que você está fazendo. E você tem que estudar isso. E tem informações prontas. Tá? Novas tecnologias. A banda larga, que nós estamos esperando, o maldito 4G. Essa semana eu fui mergulhar numa ilha chamada Barbados. Teve um feriadinho aí, aproveitei, né? Tem 4G na ilha, pô. Aqui no Brasil, agora em junho, os caras vão fazer a cotação para o 4G. Eu comprei um terabyte, né, um pendrive desse tamanhozinho assim. E ele é usado para 4G. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu peguei o terabyte, ele tem um fiozinho para a entrada do USB. Como é que eu sei que pode entrar 4G ali? Alguém sabe? Porque ele é azul. Tudo que vier, porque quando você pega um USB, ou ele é preto ou é branco, ali aquele pedacinho de baixinho que tem embaixo, né? Preto ou branco. Se for azul, ele entra no 4G. Então, mais uma coisinha que vocês aprenderam. 4G é azul. Tá? O telefone, o celular, smartphone, que todo mundo tem, por que nós não temos aquele quadradinho que eu falei do QR Code?
Porque o smartphone não entrou no Brasil. Porque é caro, ninguém compra. Todo mundo tem celular no Brasil, ninguém tem smartphone. Você vai nos outros países, todo mundo tem smartphone. Ninguém tem smartphone, pô. A quantidade de smartphone no Brasil é uma miséria. Então os caras não conseguem usar, não conseguem fazer nada. Agora, também por outro motivo. Porque você vai nos Estados Unidos, você está andando numa rua assim, você tem o wireless a qualquer instante. De uma casa, você capta o wireless. Aqui no Brasil, onde é que você tem o wireless? Dentro da USP, se funcionar, né? Também às vezes não funciona. Mas, quando você pega o wireless. Se não tiver o wireless, você tem que usar o quê? O 3G. O 3G é caro pra caramba e não presta. Então, por que você vai ter? Eu concordo. Por que eu vou comprar um smartphone? Eu comprei porque eu uso, porque eu vou viajar, porque eu sou metido também. Mas se eu não tivesse dinheiro, eu não compraria essa porcaria aqui. Por quê? Porque é muito caro, o 3G é muito caro e não tem wireless. Então não adianta nada. Bom, o HDTV, que também permite uma série de coisas que eu vou mostrar para vocês agora, e as novas comunidades, que foi primeiro o Orkut, depois veio o Facebook. Uma vez o Orkut foi lá na FEA fazer uma palestra. É um rapazinho. Orkut é uma pessoa. É um rapaz que é gerente de produto da Google. Eu conversei com ele falou, eu fiz isso aí para meus amigos. Pô. Ele falou, nos Estados Unidos ninguém me conhece, aqui no Brasil todo mundo me conhece. Ele adorava vir para o Brasil, porque todo mundo fazia palestra, batia papo com todo mundo. É interessante para ele. Ele falava, não me conformo com isso. Ele fez isso para os amigos dele. O Facebook, vocês viram como é que foi feito também. Foi feito para quebrar o galho ali. Essas coisas começam assim. O comecinho dessas coisas, eu vi o cara aqui explicando por que você usa arroba. Né? Tudo que você faz, você usa arroba. Porque ele estava preparando as coisas ali, ele falou assim, eu vou pegar uma tecla aqui, que eu use pouco. Ele falou, eu nunca usei essa tecla aqui, arroba. Depois arroba. Hoje a tecla mais usada no mundo, ele pegou porque eu nunca tinha usado. Pô. Assim que começam as coisas, né? Pô. O World Sponsorship Monitor fez um relatório em 2010 dizendo 1 bilhão em patrocínio de esportes. Aumenta o poder dos patrocinadores, é uma ferramenta importante, estão sendo desenvolvidas melhores formas de retorno of investment, melhor retenção do mercado. Ou seja, tem mais do que está mais do que demonstrado que as empresas querem patrocinar. O açougue do seu Manuel lá na esquina, a Google, a IBM, os Correios. Tá? O Banco do Brasil, eu participei desse processo há anos atrás, era o Banco dos Velhos. Só velho tinha conta no Banco do Brasil porque recebia funcionário público. Aí o Banco do Brasil falou, eu quero me dar minha imagem. Quem é que estava na onda dos jovens? Era a seleção prata de voleibol. Que o Luciano do Vale, a solução de vôlei, devia fazer uma estátua para o Luciano do Vale, porque ele que falava do voleibol e tal. Então o Banco do Brasil foi lá e pôs dinheiro. Então, você ia no estádio, tinha um pedaço do estádio, eles pagavam para a Globo. Fora daquele pedaço, estava todo mundo do jeito que quisesse. Naquele pedaço, todo mundo estava com a camisa do Banco do Brasil. Dava a impressão que o estádio inteiro estava com o Banco do Brasil. Né? Fizeram um jogo na USP, e fizeram um negócio lá, e teve uma menina que queria entrar no estádio sem a camisa do Banco do Brasil. E o pessoal falou, não pode. Ela falou, mas eu estou na USP, isso é meu. Ela falou, não. Eu vi o cara falando, escuta, nós pagamos para a USP para usar esse pedaço. Esse pedaço não é mais da USP, é nosso, nós pagamos, pô. Ela não pôde entrar, mas ela sabe aquele problema. Não, é da USP, é público, é meu, vou entrar, vou fazer tudo o que eu quiser. Eu tive um problema aqui na FEA, quando eu era diretor, que tinha um lanche que o pessoal dava para um curso de executivos, e veio um aluno, e juntou o grupo e invadiu lá. Aí eu fui lá na classe, estava falando, você lembra, André? Aí eu cheguei para o moleque, aí chegou o moleque e falou assim, porque isso aqui é público. Eu falei, mas é público, mas tem alguém administrando e alguém que toma a decisão. Não, porque a gente pode pegar. Eu falei, então, na minha sala tem um computador. Não é meu, é da universidade, é público. Eu falei, vai lá na minha sala e pega meu computador para ver o que te acontece. Eu falei, mais do que isso, o carro do secretário de Segurança Pública é público. Vai lá e pega o carro do secretário de Segurança Pública para ver o que te acontece. Não é assim. As coisas têm dono, tem um administrador, tem alguém responsável. Se não tiver, aí sim, vamos para a anarquia, vamos bagunçar as coisas. Mas não dá para fazer o que você quer. Então, tem que ter a responsabilidade de desenvolver um processo desse tipo. Bom, marketing do Rio Olimpíada, Rio de Janeiro. Eu vou passar mais rapidamente isso para poder dar tempo de mostrar umas coisas que eu quero mostrar para vocês. Quem que está interessado? Empresas em geral, do Brasil inteiro, lá no Rio.
Empresas voltadas para o esporte. Clubes, federações, confederações, o Comitê Olímpico Internacional, os governos e países que vão participar do processo. Eles estão interessados. Ribeirão está? Vamos ver. Empresa em geral. Ela quer endossar os valores olímpicos, mostrar que o produto dela é um produto bom, é olímpico. Poxa, de qualidade. Não pode fazer que nem eu lembro. Não lembro de uma vez que o Ronaldo estava jogando e no meio do jogo ele saiu e tirou a chuteira, dizendo que a chuteira estava dando bolha no pé dele. Era a chuteira da Adidas. Os caras queriam bater nele, pô. Né? Ou então, o corredor de Fórmula 1 acabou a corrida, a primeira coisa que ele faz é, meter o boné. Jogador de futebol que tem a camisa com patrocínio, a primeira coisa que ele faz quando marca o gol é tirar a camisa, pô. Não tem cabimento, são umas coisas que os caras, né, não têm noção. Associação institucional com a marca olímpica, quer dizer, os caras estão... E os caras também têm interesse de pôr coisas que promovam, até vendam os seus produtos. Empresa voltada para o desenvolvimento e lançamento de novos produtos, vocês vão ver muitos produtos lançados no período da Olimpíada, ligados ao esporte. Maiô, short, camiseta, coisas novas. Associação com a marca olímpica, isso eu já falei. Desempenho dos atletas, isso é importante. Você tem o cara que vai ganhando. Pô. O cara ganhou, está bem para você. Eu me lembro uma época que quem tinha a máquina de escrever Olivetti patrocinava o Maguila, que era lutador de boxe. Não tinha nada a ver uma coisa com outra, mas ela patrocinava o Maguila. Então falava do Maguila e a máquina Olivetti. Não tinha nada a ver, mas aparecia o Maguila. Todo mundo olhava para o Maguila. Aí o Maguila perdeu a luta. E eu dei uma declaração para o jornal. Falei, agora o Maguila não vende mais nada. Meu amigo, eu recebia telefonema dos caras. O Maguila vai te pegar, e não sei o quê. A Calunga, uma vez também eu fui entrevistado no jornal, e eu falei que a Calunga explorava o Corinthians. Porque, poxa, não pagava nada, era uma miséria que ela pagava. E a Calunga ficou conhecida no Brasil inteiro. Uma empresinha desse tamanho, cresceu às custas do Corinthians. Nossa, os filhos do dono da Calunga queriam me pegar, porque disse que o pai deles era corintiano. Eu também sou corintiano, eu falei. Mas o pai deles, né, ia ter um infarto, porque exploraram o Corinthians, as marcas estavam explorando os Corinthians. Isso prova que pode ser feito isso. Agora, a empresa tem que... O time também tem que fazer. Marketing de um, marketing do outro. Marketing do lado do Corinthians para usar o patrocínio para os seus recursos. Usar a sua marca Corinthians. Marketing da empresa que usa o Corinthians na sua marca. Viram? Pontos de venda, stand, sala de decoração, valor percebido de marca, preço, etc. Clubes, federações, estão mostrando quem é que tem interesse na Olimpíada. Né? Divulgação de trabalho realizado. O clube, o Pinheiros, está com... Fui ver, eu sou sócio do Clube Pinheiros, tem 12 atletas que podem participar das Olimpíadas. Poxa, o Cielo é daqui do interior. Quem patrocinou ele foi a Unimed. Ele é atleta do Pinheiro, era até pouco tempo. A Daiane, né? Da ginástica, esqueci o nome dela. Também está no Pinheiro. Você vai lá, você encontra os caras lá. O diretor do Pinheiro, é meu dinheiro, eu pago a mensalidade do clube, mas vale a pena. Por quê? Porque está promovendo o meu clube. Entende? Trabalho realizado. Olha, Pinheiros tem mais atletas que os outros clubes no Brasil. O desenvolvimento dos atletas, associação dos valores olímpicos, valorização do clube, claro, também. O meu título no Pinheiros, se um dia eu quiser vender, vai ficar mais caro. E o local para competir. Está aqui o marketing, ó. Produto, promoção, preço e o ponto de venda que a gente chama de distribuição. Viram as técnicas de marketing aqui todas? O Comitê Olímpico, ele vai ter voluntários, qual é a atividade que interessa para o Comitê Olímpico? Campanha de participação, ele vai usar, fazer campanha, essa promoção, vai dar produtos, vai dar distribuição, vai cobrar. A empresa vai ter contratos de construção e instalações, deixa eu ver, que é o preço, direito de imagem, marca do produto, assessoria de imprensa, lobby. Tudo isso são atividades que vão aparecer no Comitê Olímpico, estou ligando com o marketing, os 4 P's. Ó. Atletas, classificação prévia, respeito ao preço, competição, custa caro para conseguir aquilo. Competição com a fraternização é o produto, arenas de esporte, quer dizer, fazer novos centros de esporte. Não pode fazer que nem fizeram para o PAN. O PAN, pessoal, ninguém sabe quanto gastaram. Vou dizer, esses estádios que estão sendo feitos de futebol, tinha uma previsão, a previsão é o dobro. Vai custar o quádruplo. Sabe por quê? Porque os caras estão fazendo. Por que está atrasado? Porque fazem a concorrência, não acertam, o cara entra na justiça e solapa a concorrência. Os caras estão esperando. Quando chegar num certo tempo, entra em regime de urgência, não precisa mais fazer concorrência. Triplica o preço. Então,
o valor que vai ser gasto vai ser maior. E muita coisa vai ficar pronta na última hora. Por que na última hora? Porque os caras estão esperando chegar no limite para mudar de concorrência para regime de urgência. Regime de urgência não precisa fazer concorrência. Então o governo está esperando. Vamos ali. E os caras estão esperando. E aí vem. Quem ganha quando tem concorrência? Eu tive num dos eventos, veio o nadador que era o representante do Brasil no comitê, o responsável. Falou que os caras foram fazer um velódromo, quem ganhou a concorrência nunca tinha feito um velódromo na vida. A inclinação do velódromo, pessoal, era um negócio absurdo, uma técnica absurda para fazer. Ele não sabia fazer. O velódromo saiu torto, pô. A natação lá do Lenk, lá daquele estádio que tem no Rio de Janeiro, tem lugar que ela faz marola, pô. O nadador que está, ele não pode ter marola, ele está competindo por 10º de segundo. Uma marolinha, uma ondinha na braçada, tira a medalha dele. Faz marola lá. Os caras escondem, não conta para ninguém. Mas por que não usam? Por causa disso. Mal feito, mal feito. Coisas mal feitas. Sabe, os caras estão fazendo para ganhar dinheiro. E aí quem ganha não sabe fazer. Esse do velódromo, aquele campeão de natação, que foi campeão olímpico brasileiro. Não, o baixinho. Ricardo Prado. E ele esteve lá na USP, eu conversei bastante com ele. Ele falou que tiveram que buscar um cara na Europa para acertar o velódromo. E ficou muito mais caro. Por quê? Porque o construtor construiu um velódromo que não podia correr. Você corria o risco de... Na hora que o cara faz aquilo com a bicicleta assim, ele corria o risco de sair voando, porque tinha uma curva que criava uma centrífuga ali que ele ia embora para o espaço. Pô. Bom, governos e países também têm interesse. O público em geral, porque o público é o serviço, entretenimento esportivo, o ingresso, que é o preço, a assessoria de imprensa, promoção, você também quer aparecer na televisão. Bom, não vou falar isso, que isso aí enche o saco, tá? Agora, vamos falar da Copa. Acabou a Olimpíada, Copa. 12 cidades, 18 candidatos. Bom, ninguém sabe se vai ser 12 mesmo, pessoal. Não está fechado. Hoje, não está fechado. O estimado era 6 bilhões de dólares para a construção de reforma do estádio, 1,5. Na Alemanha, em 2002, foram gastos 11 bilhões. 2 bilhões na reforma do estádio. Do Brasil vai ficar uns 10 bilhões, mais ou menos. Na África do Sul, todo esse processo ficou em 2 bilhões. Nós vamos ter aqui um número que ninguém sabe. Mas vai ser muito grande. O sistema de marketing que eu mostrei para vocês tem a FIFA, que recebe, oferece o produto, FIFA Brasil, que é o COL. O COI é o Comitê Olímpico Internacional. COL é o comitê organizador local da FIFA. Cuidado, quando vocês virem COL, vai fazer, o cara errou. Não, é COL. C-O-L, Comitê Organizador Local. É esse que está lá com o ministro. É esse que trabalha e que entende do esporte. O ministro não entende nada. Então, essa estrutura, as variáveis incontroláveis estão variando. Gastos. Os gastos sempre superam o orçamento. O orçamento do PAN do Rio, feito em 2002, era de 123 milhões. Sabe quanto gastou? Ninguém sabe. Acham que é 1,5 bilhões. Até a FIA, lá da FEA, entrou nesse negócio. 10 milhões aí que ela fez um trabalho para eles. Mas todo mundo ganhou dinheiro nessa coisa. Mas todo mundo... Mas foi a festa do boi, com o dinheiro do PAN. Olha, multiplicou por 10 pô, o orçamento. Gasto com a Copa 2014. A Olimpíada. Estamos esperando. 2 semanas, em Londres, a estimativa é 20 bilhões, 6, 8 bilhões só de ingressos. Em Beijing, foi 42 bi. Estou querendo menos em Londres, porque na China foi muito grande. Copa do Mundo, dura 4 semanas. No Brasil, 64 bilhões. Na África do Sul, foi 4,6. E esse é o processo dos ingressos. Brasil, 12 estádios. Previsão de 2012, 10 bilhões. Previsão feita em 2010... para os estádios brasileiros, 2010, há 2 anos atrás, quanto vão gastar nos estádios brasileiros? 2,8. Quanto foi feito o mês passado? 10,3. Estou dizendo para vocês, vai ser muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Bom, gastos da Copa. Nós estamos esperando 600 mil turistas, a previsão é 12 mil reais, ou 6 mil dólares cada um, da entrada de dinheiro 3.500. Onde vão ficar esses caras? Aí começa a briga. Porque esses caras vêm para os jogos, vão ficar nas sedes. Mas eles vêm também acompanhando suas delegações.
Onde vão ficar as delegações? Ribeirão é candidato? É. Todo mundo é candidato. Outro dia eu vi Porto de Galinhas, em Recife. Porto de Galinhas é uma rua, pô. Chama-se Beijupirá a rua. Né? Não tem nada lá. É candidato também. Não tem nem campo de futebol. É candidato a receber as delegações. Eu sei que Itu é. Eu sei que Campinas é. Agora, em Ribeirão, é longe, pessoal. Não sei se os caras vão querer ficar 3 horas de distância, 4 horas. O avião, não pense em aeroporto. Por que eu vim de carro para cá? Porque às vezes que eu vinha de Ribeirão de avião, muitas vezes aconteceu. E da USP até o aeroporto de Congonhas, uns 40 minutos. Você tem que estar meia hora antes. O avião, saindo no horário, leva uns 40 minutos. Aí chega aqui, você tem que pegar a bagagem. E às vezes leva meia hora. Mais meia hora para vir aqui, você vem de carro mais rápido. Se não se perder, que nem eu me perdi hoje. Né? Assim também não. Bom, a FIFA vai receber 4,5, tem 17 patrocinadores. Então, pessoal, não há possibilidade de ter patrocinador brasileiro. Já está fechado. Brasileiro para o COL. A FIFA é que tem os patrocinadores. Por isso que na nova lei eles querem que possa vender cerveja no estádio. Porque os grandes patrocinadores da FIFA são quem? Os vendedores de cerveja, de bebida alcoólica. Né? A FIFA doará ingressos. Olha onde ela vai doar ingressos. Manaus, Natal, Cuiabá e Brasília, onde tem as seleções mais fracas. Na África, ela deu 120 mil ingressos. Isso aqui já está contabilizado. Sabe que jogos a FIFA deu dinheiro? Deu ingresso para o público? Austrália e Sérvia, Nova Zelândia e Eslováquia, Honduras, Suíça, Grécia e Coreia. Por que eles deram esse ingresso? Porque ninguém queria, pô. Quem é que vai assistir? Nem africano não quer assistir isso aí. Nem de graça os caras não iam, pô. Eu vou te contar, viu? Ó, deverá custar, o pessoal diz que o total do dinheiro envolvido é 64 bi. Coreia, Alemanha e África juntos, quer dizer, as 4 Copas juntos não dá 50 bi. Eles estão estimando as coisas boas. 3 milhões de brasileiros viajando pelo Brasil. Legal, todo um turismo. Se os aeroportos estiverem bem. Não sei se vocês têm viajado recentemente. Eu estou falando, eu viajei a semana passada, semana retrasada. Tenho viajado bastante, porque professor é assim, a gente tem férias. Mas também, qualquer feriado que vocês não têm aula, a gente não trabalha também, pode passear. Né? Quando vocês fazem greve, a gente também pode passear. Então, a semana passada, eu dou aula na segunda-feira, não teve aula. E na outra semana, pus um assistente para aula segunda e a sexta-feira era feriado, fui mergulhar. Então, fui mergulhar na Costa Rica, numa ilha, chamada Ilha dos Cocos. Fui mergulhar com os tubarões-tigre, sem gaiola. Se vocês quiserem, depois eu mostro um videozinho de 4 minutos. Se alguém quiser, pode entrar. E YouTube, Marcos Campomar. Vocês vão ver meus mergulhos lá. Está cheio de mergulho meu. Ó, tem 200 países acompanhando o jogo, TV, grande propaganda, Copa. Isso aqui é importante, tá? Olha, a Veja fez uma pesquisa. E para mostrar o que as pessoas... A soma dá mais de 100%, eu acho. Por quê? Porque tem respostas múltiplas. Qual é a palavra que as pessoas associam à Copa do Mundo? 72% corrupção. 25% não sei. 12% decepção. 7% festa, 3% sucesso e 2% vitrine. Essa é a posição do brasileiro na pesquisa da Vivo. Eu também não sei quantos eles entrevistaram, não sei margem de erro, não sei nada. Mas é isso aí. Novas mídias. As escolas de samba estão programando que todas as escolas de samba vão fazer enredo ligado à Copa, então vai ser uma brincadeira, porque os caras estão vendo que todas as escolas de samba estão querendo fazer enredo. Então como é que vai ficar? Vai ficar chato aquilo, né? É a Copa do Mundo, a Copa do Mundo, a Copa do Mundo. Então acho que eles vão conseguir chegar num acordo e dizer, olha, nem todas podem fazer. Porque todos estão se programando para fazer um enredo. Né? Nós vamos ter 32 seleções e tem lugar de treinamento. Hã? Não é a Copa do Mundo, Copa. É futebol. Cada um é uma seleção, só se for. Quem pegar o Brasil, quem pegar a Espanha, a Argentina, está bem. Mas quem pegar a Eslovênia lá também é arriscado. Búzios, Porto de Galinhas, Itu, Ribeirão, todas as cidades estão se candidatando a ser cidades, sério, eventualmente pode fazer. Deixa eu mostrar uma coisa importante para vocês. Isso foi pesquisa que os caras fizeram também. Que os jornalistas ingleses dizem que as próximas Copas do Brasil, desculpa, está bagunçado aí, Brasil, Rússia e Catar, são países que vão ganharam a Copa, sabe por quê? Porque eles fazem tudo que a FIFA quer.
Ou seja, o Brasil, embora esteja reclamando lá e tal, mas vai fazer tudo o que a FIFA quer. O Catar, lógico, pensa no Catar. Eles querem, né, o campeonato lá naquele lugar. Pessoal, o Catar, passei lá. Em julho, 50 graus à sombra. Sabe lá o que é isso? Tá certo, os caras têm dinheiro. Vai fazer que nem em Dubai, que Dubai no shopping center tem uma pista de esqui, com neve caindo, 50 graus. Eles vão fazer todos os estádios climatizados. Mas andar na rua, não dá para andar na rua. É entrar do ar-condicionado aqui para o outro ar-condicionado ali. 50 graus é muito grau para essa brincadeira. E não cai uma gota de chuva. Isso vai ser o Catar. Por que os caras vão fazer lá? Agora a Rússia também, né? O que mais? Eu já falei, né? As mídias. A mídia é muito importante. Sabe? Eu falei isso aqui, que mídia. É a mídia dentro da propaganda, que é das atividades de dos P's da promoção dentro do marketing, ela é muito importante. Porque a mídia é que faz com que chegue a informação para a gente. Então, a posição das mídias são as tradicionais, rádio, televisão, jornal, etc. E o que acontece no Brasil, prestem atenção nisso, que isso é muito importante. No Brasil, o pessoal de marketing pega uma agência de propaganda, ela faz a mídia, quer dizer, veículos, e faz a criação. Então, ela faz um anúncio mirabolante e depois faz o quê? Faz a veiculação. Então, vai para o consumidor. Onde é que ela ganha dinheiro? Na veiculação. Por quê? Eu chamo de matar passarinho com canhão. É para atingir 1 milhão de pessoas. Eles põem num programa de televisão que atinge 5 milhões. Puta desperdício. Por que matar passarinho com canhão? Você quer matar um passarinho. Você pega uma espingarda de chumbinho, pum, mata o passarinho. Se tem um tiro de canhão, também mata. Só que você desperdiçou uma bala de canhão. É o que os caras fazem. Você gasta um puta dinheirão para atingir pouca gente. Como é que é nos outros países? O planejamento de mídia é uma empresa, a criação e a produção é outra. Então esses caras criam e esses é que fazem a mídia. O que está acontecendo com as novas mídias? Este pessoal está se desenvolvendo. Então o cara de criação aqui no Brasil, que é aquele cara que põe um carro em cima do pico na montanha. O cara não sobe a montanha, põe com o helicóptero, derruba 3, 4 carros, mas o cara de criação é o dono. Hoje não. Hoje qualquer jovenzinho, desde que seja criativo, pode propor alguma coisa nova numa mídia. Tá? Então essas mídias estão mudando, esses aqui, ó, essa excelência em criação em mídia que tem na Europa, nós ganhamos prêmio. Ganhar prêmio é coisa nenhuma, é tudo copiado, pessoal. Os prêmios são todos comprados. Eu vejo o anúncio na Europa, nos Estados Unidos, depois eu vejo o anúncio aqui melhorado. Lógico, depois que o cara descobriu ele faz melhor. Mas a ideia quase sempre é copiada. Nos Estados Unidos, é sempre criança, pouco sexo. Europa, não tem criança. Eu não gosto de criança. Tem cachorro. Tem animais de estimação. E no Brasil, tem sexo e criança também. Os dois juntos, aqui tudo vale, né? Então, preste atenção nisso aqui, pessoal. Novas mídias, legal, né? Novas mídias, a internet, o celular, não sei o quê. Olha quanto vale internet. Em 2011, não está crescendo nos últimos 3 anos, 11%. O que vale ainda é televisão. Isso é dado dessa semana que eu peguei no Intermédios. Eu estava preparando essa apresentação para vocês, peguei essa semana. 64%. O ano passado era 62%. Quer dizer, cresceu. Então, nós estamos ainda na televisão. E vai nos Estados Unidos, ainda é televisão. Revista e jornal estão crescendo. Então, a expectativa de que a internet vai fazer crescer e vai fazer essas coisas é meio difícil. Para fazer esse planejamento de mídia, técnicas específicas. Não é para nós, é para os especialistas. Eles fazem um negócio chamado GRP, o Ibope da informação, a Mapan, o Yankalovich, o Tom Micro. São informações de qual é a mídia que mais alcança as pessoas e como é que ela funciona. Que arenas são essas? Vou mostrar essas arenas e eu acho interessante, vocês vão ver. O CAB Mídia. Vou falar uma por uma. O CAB de mídia é pôr o anúncio dentro, já vi isso em táxi, por exemplo, em Nova York. Você entra num táxi, senta no banco de trás, tem uma televisãozinha. Não tem o que fazer, você fica assistindo. Propaganda. Então, propaganda de um produto naquela televisão. Não está na televisão normal, só está no CAB Mídia.
Uma criatividade dos caras. O Little Rock, por exemplo, você queria comprar um copo, se você comprasse um de 1 litro, você ganhava uma tampa que era um CD. O CD do programa do Seinfeld, uma música do Elvis, promovia a nova embalagem. Ações no ponto de venda. Então, no ponto de venda, os caras põem um sapato da empresa de sapato, uma camisa do Vancouver, de coisa. Concept stores, essa é interessantíssima. Os caras, isso é muito comum. Você encontrar na Europa, nos Estados Unidos, lojas chamadas concept. Então você entra na loja, a loja é uma diversão. Abercrombie, nossa, os caras estão pondo as meninas de maiô e os caras de biquíni. Fica fila na porta para entrar. Você vai comprar alguma coisa, mas o pessoal entra lá para fazer o quê? Para ver as meninas de biquíni e as meninas para ver os meninos de maiô, que são uns meninos bonitos também. Olha que interessante esses outdoors. Isso foi usado agora na Copa, na África. Ó. O cara passando aqui, dá para ver? A impressão que ele passou ali. Isso é criatividade, onde vocês jovens podem entrar. Isso é uma propaganda de camisinha. Com papai, mamãe, brocha, curtos, ativos e passivos, precoce. É os caras criando, né? Isso chama-se marketing de guerrilha. Product placement, lembra que eu falei? Inserir marcas de produtos num filme. O filme O Náufrago. O que o cara tinha? O que ele fazia? O que aparece mais importante? Não é a bola. A bola ele não joga com a bola. A bola é o Wilson. Pagou também. Mas o que é que mostra que é maravilhoso naquele filme? Que produto é? O FedEx. Ele cai, ele chega e no finalzinho, o que ele faz? Ele entrega o FedEx. Você vai comprar gosta de arma? Quer comprar uma pistola? Uma pistola legal, leve, bacana, que funcione bem. Que pistola você vai comprar? Não. É uma PKK, a do 007. Vai comprar um carro que voa, que faz o que quer. Quer o quê? É o Aston Martin do 007. Viram? É isso que aparece. Agora, dependendo do país, a Sony, por exemplo, comprou um estúdio de televisão nos Estados Unidos para produzir filmes onde aparecem os produtos dela. Pronto. Esse é o product placement verdadeiro. O que mais? O marketing viral. Eu acho horrível, porque aqui no Brasil chamam de vírus, não tem nada a ver. Isso é o word of mouth, boca a boca. O word of mouse, de computador para computador. Esse aqui foi mais para destruir. Apareceu um filmezinho na internet mostrando um funcionário da Domino's cuspindo na pizza. Caiu 50% a venda de Domino's. E esse aqui, acho que vocês já viram, né? Todo mundo viu esse aqui? Quem lembra? United Breaks Guitar. Lembra? Quem não viu, é um canadense, e ele estava no avião e viu quando os caras estavam manejando a bagagem e jogaram a guitarra dele, o violão dele no chão e quebrou. E ele foi reclamar, e ninguém dava bola. Ele fez uma musiquinha. United Breaks Guitar. E ele mostra, nossa senhora, os caras queriam dar milhões para ele. Ele não aceitou porque ele ficou famoso no mundo inteiro. E agora ele é um cantor famoso no Canadá por causa desse viral dele. Da Bastemp, isso também. Os caras de vez em quando queimam o carro que não está gostando, queimam a geladeira. Põe ali e depois põe na internet. Não vai pôr o peixe, que nem os caras puseram ontem. Puta vida. Aquela foi ruim, né? Vocês não viram ainda? Vocês vão ver. Vão ver o que os médicos fizeram. Aqueles médicos vão levar um ferro, viu? Bom, olhem quando vocês tiverem oportunidade, vejam o hit da internet, que é o caso no Paraná, dos médicos que puseram um vídeo na internet de uma operação. E tem um peixe. Bom, isso é marketing de guerrilha. A época da Fórmula 1, os caras põem os carros da Fórmula 1. Isso aqui é lá em São Paulo, né? Aqui em São Paulo também. Marketing de guerrilha, olha esse cara, olha. Enfiaram o cara que você tivesse aqui embaixo para ele oferecer o produto. Todo mundo esperava para pegar o que ele estava oferecendo, né? Olha, todo mundo. O que é marketing de guerrilha? Lembra que eu disse que vocês jovens têm uma oportunidade? Tenha uma boa ideia. Veja se ela é viável. Coloca no mercado, coloque em algum lugar. Registra, você vai ganhar dinheiro com isso. Esse cara teve uma ideia. Ele fez uma montagem ali, como se ele estivesse derretendo, e vai tocando pelo espaço. Este é outro marketing de guerrilha. Os caras começaram a mandar essa cerveja dentro de uma embalagem que parecia que ela estava gelada. Não está gelada. Claro que não vai manter gelada uma embalagem que manda pelo correio. Mas
O Red Bull, lá em São Paulo, na 23 de maio. O Red Bull a Lotus, na Ponte Espraiada, para promover o quê? A Fórmula 1. A TAM, com o logotipo do Brasil, bandeira do Brasil. Nas Olimpíadas no Japão, na China, olha o que os caras fizeram, os chineses, ó. Não deixavam. Só patrocinador oficial, que são os 17 da FIFA, puderam anunciar da FIFA, do COI, em outdoor. Os atletas não podiam circular uniforme com logotipo de outros. Os espectadores não podiam entrar no ginásio de estádio com lata de bebida de outras marcas. As emissoras de TV foram proibidas de filmarem close espectador. Você imaginou os caras fazerem isso no Brasil? Na China dá para fazer, aqui não dá. Pô. Vai dar briga o tempo inteiro. Nego bêbado com a cerveja que ele quer e não vai poder entrar, se puder entrar cerveja. O tatu, os caras estão pagando uma nota para quem quiser tatuar, ó, Nike. Tem que ser criativo, pessoal, porque a maioria das coisas já foi. Essa aqui é a ativação. O cara escrevia o nome, ele mandava um site e punha o nome de alguém e o endereço. No outro dia de manhã o cara era acordado, com o Tony falando, com a Maísa, o Rafinha, de Black, acordava de manhã, com o telefone tocando, e ele atendia, e eram os caras falando com ele ali. Aqui agora foi feito um desse também, na Austrália. A Austrália descobriu que o pessoal jovem estava tomando pouca Coca-Cola. Sabe o que eles fizeram? Pegaram os 150 nomes mais comuns na Austrália, Aline, Marieta, sei lá o quê, e puseram na Coca-Cola. Então você pega a lata de Coca-Cola e você viu isso? Tem o nome das pessoas. Pô, você vai na loja e vê o teu nome numa lata, você compra. Ou então os meninos dando para as meninas dando para os meninos. Sabe o charminho? Pô, o cara chama Marcos, a menina vem, tá aqui, ó, Marcos, para você. Você vem na lata, Coca-Cola vem teu nome. Isso é mais uma jogadinha também de novas mídias que os caras estão falando. Né? Muito dinheiro está sendo investido nisso. Por isso que eu disse, se tem algo que vocês jovens podem, velho também, né? É ter uma boa ideia para usar uma dessas mídias novas, ou usar a nova mídia desenvolvendo. E outra nova mídia importante, que vai voltar. Esse foi no Super Bowl. O Super Bowl americano, né? O final do Super Bowl é a taça, né? A taça final, né? Do Campeonato de Futebol Americano. Então eles se ofereceram para cada pessoa mandar, tinha um prazo, um anúncio. Qualquer um podia criar um anúncio. E mandava para eles. E o anúncio que ganhou, o cara ficou milionário. Então qualquer um de vocês podia ter mandado um anúncio aqui do Brasil, para lá, e se o anúncio fosse escolhido, qual é que vai ser escolhido? O que eles acharem melhor para o evento que eles estão fazendo. Eles não vão escolher porcaria, eles vão escolher aquilo que interessa para eles. Se você conseguir chegar no que interessa para eles, é a chance de você trabalhar. Tem muitas oportunidades. A internet 0.0 já foi, já morreu, né? Eu pus aquela morta do Netscape para mostrar que ela morreu. Nós estamos vivendo na Web 2, que houve um erro, na minha opinião, o lançamento do Second Life. Foi lançado muito cedo. Eu tive a oportunidade de usar o Second Life. Eu dei aula no Second Life, vou mostrar para você daqui a pouco. E acho que o Second Life vai voltar. Preparem-se que o Second Life vai voltar. A Web 3, está todo mundo esperando. Ninguém sabe o que vai ser. Há 3, 4 anos que os caras estão dizendo que vai chegar, e ninguém sabe direito quando ela vai chegar. Quando chegar a Web 3, vai dar um salto. Você vai poder fazer coisas que nem, né? Só o Capitão Kirk, o Capitão Picard, os caras de Jornada nas Estrelas, o pessoal do Guerra das Estrelas lá que pode fazer. Você tem toda uma estrutura nova, ó, e o universo digital decupado em 2015. E graças a isso, a nuvem vai poder funcionar, porque essas nuvens não estão funcionando direito. Eu comprei agora, eu tenho iPhone e iPad. Comprei o Samsung e comprei o padzinho do Samsung. Menorzinho, tem entrada USB, coisa que o iPad não tem. E o Android está tendo mais coisas e não é tão restritivo. Porque você entrou na desgraçada da Apple, aqui no Brasil e nos Estados Unidos tem Apple. Só Apple. Vá para a Europa e para a Ásia, não tem um Apple, nunca vi um Apple. É Samsung, é todas as marcas. Menos a Apple. Por quê? Os caras não querem ficar amarrados. Agora aqui, nos Estados Unidos, o pessoal ficou viciado na Apple, e agora tudo quanto é brasileiro pensa na Apple. Tem muita coisa melhor por aí, pessoal. Muita coisa melhor. As novas mídias. Vocês conhecem o Facebook, o Orkut, o Twitter, o LinkedIn, o YouTube, o blog, que é a entrada e o vlog. O vlog é o vídeo.
os podcasts. Ontem mesmo eu dei uma entrevista num podcast. E os mundos virtuais, que é o Oracle's Craft Second Life. E eu quero terminar falando da oportunidade do Second Life pelo seguinte. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula. Dizem que eu fui o primeiro professor a dar aula pela Second Life aqui no Brasil. Este é o centro de treinamento virtual do Bradesco. Tá? Esta é o centro cultural, onde você entra lá dentro e vai dar aula. Então eu fui dar aula. Este é o meu avatar. Ele tem 1,95 m, é loiro, né? A camisa que eu tenho é muito... Ele anda mais bonito que eu, ele anda bonito assim. E ele chama-se Kowalski. Então, eu estou na minha sala. E o pessoal está assistindo, aonde estiver assistindo na televisão. Então, o que eu faço? O meu avatar, ele entra. É bonita a entrada dele. Ele entra, todo malandrão, faz assim, 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 e faz assim. Na hora que ele faz assim, os músculos ficam desse tamanho, assim, né? Esse é o Kowalski. Então, vocês viram o Kowalski, é o Marcos Campomar, que é o avatar dele. Essa foi a aula. Esses eram os alunos do seu treinamento. Este aqui é o meu livro, um livro que eu lancei de planejamento de marketing, e eu falei sobre o livro. E o pessoal assistindo, olha, tinha um cara com cabelo de moicano, tinha uma loira, tinha não sei o quê. Sei lá se era um negão banguela que estava aqui, mas o avatar dele era esse. Então, você não sabe quem está ali. Assim como eu apareço o Kowalski, quem é essa loira aqui? Quem é essa aqui? Quem é essa aqui? Não sei. Pode ser qualquer um. Você cria o seu avatar. E era interessante, porque eu falava e recebia comentários. Uma menina que falou, puxa, eu estava fazendo um trabalho para a escola, achei legal o que você falou, não sei o quê. Um ambiente gostoso de dar aula, muito interessante. Ó, essa morena aqui, ela desfilava toda hora. Toda hora ela passava pela minha frente. Assim. Eu estava dando aula aqui, ó, nesse lado aqui. E essa morena, ela, tá vendo o brilho? Ela tinha um negócio que brilhava, não sei se era o piercing. Olha a cinturinha, o bumbum dela, ela estava lá desfilando. Sei lá o que era isso, pode ser um bicho feio qualquer. Então essa é a oportunidade que tem das novas mídias que eu aconselho vocês a entrarem. Bom, o que eu falei para vocês? Falei sobre marketing, mostrei o que é marketing, mostrei o que é marketing esportivo, mostrei a Olimpíada e Copa do Mundo, mostrei as oportunidades na Olimpíada e na Copa do Mundo, o que funciona, o que não funciona, as chances que vocês têm, jovens, de participar desse processo. Então, acabou. Espero que vocês tenham gostado e fico muito feliz. Hã? Não. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu tenho que fazer uma palestra sobre metodologia de pesquisa lá, na FE. Perguntas para o Campomar? Deixa eu só mostrar o meu... Para quem quiser ver. Mergulho. Onde é que está? Tem som? A Aniquia da minha mulher, ela que fez a filmagem. Dura 3 minutos. Pode fazer pergunta. Tá. Pode. Campomar, você colocou aí o impacto econômico das Olimpíadas, né? Uhum. Obviamente que o marketing é uma ferramenta importante para que uma parte, vamos dizer assim, do rombo que vai haver aí, né, dos custos, etc., possa ser recuperada. Existe algum estudo de eventos passados que mostra qual foi o impacto e qual a situação que vai acontecer? Você colocou que as coisas aqui estão fora de controle, né? E hoje a gente está vivendo uma situação que a Grécia está passando por tremendas dificuldades financeiras. E eu me lembro de uma viagem que eu fiz à Grécia e tudo que era novo lá tinha sido construído durante as Olimpíadas. E provavelmente seguia um sistema parecido com o nosso, ou seja... Gastaram mais do que podia. Deixa entrar em regime de urgência, e daí a gente vai, né, aditando e cobrando mais, etc. E hoje tem uma conta lá que parece impagável. Quer dizer, é possível fazer essa conexão ou é só a gente não tem o valor, mas a ideia é essa. Coisas boas, né? A entrada de dinheiro de fora, dos turistas, dos ingressos, a visibilidade que o país vai ter e a expectativa de melhoria de infraestrutura, principalmente dos aeroportos. E, principalmente, a grande preocupação do Brasil é segurança. Porque eu fui para a Olimpíada em Atlanta, maravilhoso. Eu perdi $2.000, que era todo o dinheiro que eu tinha. Perdi, sumiu meu dinheiro. Aí eu fui no Achados e Perdidos, no fim do dia. A moça falou, olha, veio alguém aqui e falou que tinha achado o dinheiro.
Ela foi embora, já deixou o telefone. Liguei para a moça, já tinha ido embora. Falei, é assim, falei, meu dinheiro é esse. Ela falou, de que jeito estava o dinheiro? Por sorte, meu filho tinha arrumado as notas, nota grande para pequena. Eu falei, está arrumado nessa ordem. Ela falou, o dinheiro é seu. Ela falou, mas eu não estou aí, eu estou em Six Flags, não sei aonde. Eu falei, eu estou indo para Miami. Ela falou, eu lhe mando dinheiro pelo Western Union. Eu fui no Western Union, no supermercado, paguei $20, recebi $2.000 em dinheiro. Sabe quando que isso aconteceria no Brasil? Nunca! Os caras estão se preparando, o crime organizado está se organizando para fazer isso. Então, acho que isto vai ser um impacto ruim. Eu acho que a corrupção existe no Brasil. Não é que só nós temos corrupto, tem corrupto em qualquer lugar do mundo. Mas nós temos impunidade. O cara é corrupto no Japão e vai preso, faz araquiri, vai na Alemanha, vai preso, nos Estados Unidos o cara é condenado a 150 anos de prisão. Aqui não acontece nada. Essa é a diferença. Então, acho que vai haver um desperdício muito grande de dinheiro e o resultado, que é a construção para a Copa do Mundo, muito pequeno. Para a Olimpíada, em Munique, por exemplo, os caras construíram casas. Agora, na África do Sul, o impacto produzido na sociedade foi de zero. Nada sobrou de importante. Nada. Gastaram dinheiro, a imagem da África do Sul, que a gente viu, mas construções que ficaram para os pobres, em Munique eu vi. Na África do Sul eu não vi. Agora, a África do Sul foi Copa do Mundo. Copa do Mundo deixa muito menos. Agora, aquela região, os caras vão melhorar o Rio de Janeiro, aquela região do Porto, vão melhorar aquele pedaço lá do Rio Centro. O Rio de Janeiro vai ter um resultado, eu acho que vai ficar. Agora, construir mais estádio no Brasil, o resultado é muito pequeno. Melhorar a infraestrutura de aeroporto, isso seria bom, mas não ao custo do dinheiro que vai ter. Então, infelizmente, eu gosto muito de esporte, eu gosto muito disso, vocês estão percebendo isso, mas, infelizmente, eu não consigo ser otimista com o resultado. A tua pergunta é, esse resultado é bom? Na minha opinião, não vai ser. E, se der certo na economia, tiver tudo funcionando bem, talvez a gente não sofra muito. Mas se estiver errado, a conta a pagar vai ser muito alta. Respondeu? Mais alguma pergunta? Então a gente vai agradecer o Campomar e temos um coffee break. Opa, tem uma aqui. Vamos. Professor, não é muito o foco de marketing, mas na Copa de 2014 vai entrar muito dinheiro de fora e o real vai se valorizar muito. O Banco Central está tomando... Não. Não? Não entra muito dinheiro de fora. Não entra. O pessoal comprando real para gastar aqui... Não, 600 mil pessoas, você não viu o dinheiro que eu falei ali? 3,5 bilhões. 3,5 bi, isso não é nada, absolutamente. Esse dinheiro que vai entrar aqui não é nada, não uma afeta a economia. Uma virada de ajuste de dólar nos Estados Unidos provoca 10 vezes isso no mercado brasileiro. Em termos econômicos, não há nenhum aspecto. É o dinheiro que entra, é legal. Entrou um dinheiro. Mas também não é essa Bastemp, entendeu? Não é muito dinheiro, não é dinheiro demais. Não afeta nada. Ok, então vamos agradecer o professor Campomar e continuar conversando no coffee break ali. Muito não obrigado. Não deu para vocês verem direito, mas... Hã?